Pá, que isto basicamente estamos a fazer isto tudo. Claro, isto foi desmontar tudo e agora. Muito obrigado por terem feito. Olha, pá, é que tenho que agradecer. Não. Eu quando troquei mensagem, isto é uma estupidez, não é? E tu, não, pá, não é uma estupidez. E eu, tu queres ver? Mas espera aí. Queres ver que isto vai acontecer? Queres ver? Palminhas, batem na palminha. Ok. Sendo que tudo o resto vais aproveitar. Certo? Tudo o resto vais aproveitar. Porque já começou, isto já começou. Já começou, as pessoas não sabem, mas já começou. Isto está a acontecer, Luís. É verdade. Eu estou no teu estúdio. Isto é incrível. Isto, maluco beleza no Estúdio 33. Isto é uma coisa nunca antes vista, de facto. Muito obrigado por nos visitar. Não, agora vamos estar 5 minutos a agradecer um ao outro. Muito obrigado por me teres convidado. Não, mas é incrível. É assim, tudo aquilo que nós sabemos do maluco beleza, tudo que faz parte do imaginário, está aqui no Estúdio 33. Sim, e tudo aquilo que faz parte do nosso imaginário, do que é a cave secreta, de um ilusionista, porque isto aqui, já agora tenho que fazer esta ressalva, antes do resto. Esta conversa que está a acontecer aqui ficou prometida desde a última vez que conversámos do Maluco Beleza. É verdade. Portanto, iríamos voltar a conversar. É verdade. Com a premissa de que não iríamos falar de magia, ilusionismo, nada disso. No entanto, antes da conversa oficialmente começar... Não começou ainda. Não começou ainda. Não, okay. Temos que dizer que estamos no coração, digo eu, dir-me-ás tu se estou errado ou não, no coração, onde a magia... nasce. É verdade. Nasce aqui. Exatamente. Fisicamente. Exatamente. Estamos no Estúdio 33, que fica exatamente no centro do país, fica no Concelho de Ancião, e o Estúdio 33 é onde nós, eu e a minha equipa, trabalhamos todos os dias, das 9 às 6, às vezes às 6 da manhã do dia seguinte, mas vimos trabalhar como mais pessoas vão para os trabalhos normais. Sim. A diferença é que nós vimos para um trabalho que não é normal. É um trabalho que decorre em várias zonas do Estúdio 33, que tem uma zona de escritórios, uma zona de oficina onde nós estamos, uma área multiusos, uma sala que é um estúdio, é um teatro, uma biblioteca, tem os camarins, tem até o De Matos Hotel, onde ficam muitas das vezes mágicos que nos visitam para estudar a biblioteca ou porque trabalhamos em conjunto em alguma coisa. Mas pronto, basicamente o Estúdio 33 é uma caixa aberta à porta fechada, porque aqui tudo nasce, mesmo aquelas coisas que não chegam a ver a luz. Ou seja, há muito truque coisa que fica pelo caminho. Porque é recorrente eu chegar aqui com uma ideia que vai mudar o mundo. Uau, esta é a grande ideia. E não, todos os recursos para fazermos isso. E depois não vai lá nenhum. Aqui, literalmente, esta maquinaria toda é aqui que vocês constroem. Exatamente. Aqui, desde as caixas em que transportamos as coisas, até peças cenográficas ou até ao mais pequeno adereço, seja ele de cariz eletrónico, mecânico, físico-químico, tudo nasce aqui. Epá, eu tenho que dizer isto. Se calhar não querias que eu dissesse, mas vou dizer. Isto aqui. Há aqui muitos segredos, não é? Há aqui muitos segredos ao ponto de alguém da tua equipa que está ali, atenção que há ali qualquer coisa que pode ser. Então tivemos que mudar aqui uma parte do cenário, porque havia ali um alçapão que era suposto não, e alguém podia reconhecer de um cenário qualquer de um espetáculo teu. É verdade. Bom, vamos fechar este capítulo da magia / ilusionismo. Exatamente, não vamos falar de magia. Eu desafiei-te, Luís, para esta conversa com outra premissa, que é conversarmos, portanto, de tudo e mais alguma coisa, sem ser de magia, e lembrei-me de criar aqui uma situação que era, eu escolhia 5 temas, tu escolhias outros 5, ainda houve aqui mais algumas sugestões, punhamos todos os temas em papelinhos, certo. E agora vamos retirar um a um e vamos Sabe-se lá falar sobre isso. Okay. Queres começar tu? Okay. Então, eu não sei se vais tirar um tema que escolhido por mim ou por ti. Ou por alguém, não é? Ou por alguém, não faço ideia. Não sei. Ok, tem que ser. Vai ser a tua letra. É a tua letra. Não, foste tu que tiraste. Ok. Sim. Ok. Não, este não foi meu, mas ok. Livros. E então? Livros, eu sou apaixonado por livros. Eu acho que é extraordinário nós podermos hoje em dia beneficiar do conhecimento dos nossos antepassados ou contemporâneos que decidiram partilhar esse conhecimento e, portanto, sejam eles de que natureza forem, sejam eles de um tema proibido de que não falaremos nesta entrevista, ou sejam eles... Tens ali uma biblioteca
cerca só desse tema proibido. Desse tema proibido, exatamente. Eu tive o privilégio de lá não aperto, tive ali o privilégio de estar naquele cantinho, que é um cantinho que me parece que é muito caro, metaforicamente e literalmente, que ainda tens ali. Se calhar muito dinheiro investido. Sim, investido. Será? Sim, no fundo aquilo é também a história da minha vida, porque eu comecei a colecionar e a usar livros como ferramenta de trabalho para abrir horizontes de imaginação e de conhecimento, provavelmente dito, desde novo. E portanto eu reconheço ali livros que comprei quando tinha, ou compraram-me quando eu tinha 9 ou 10 anos de idade. Qual o livro mais... Assim, o mais antigo, recordes? O mais antigo. Ou que já identificaste ali como. Sim, não. O livro mais antigo que eu tenho neste momento é de 1500. Não, que tu compraste. Que eu comprei. Ou que te marcou na infância. Lembro perfeitamente que foi comprado na livraria Luso-Espanhola em Coimbra, que já não existe, e que se chamava La Magia de las Anillas. La magia, estamos a dizer em espanhol, porque as pessoas não percebem. Das anilhas é o quê? E era um livro, todo ele dedicado ao clássico da magia que se chama Argolas Chinesas e que se entrelaçam e desentrelaçam. Mas não podemos falar sobre isso. Não estamos a falar de livros. Mas há uma coisa que eu aprendi com os livros, com um senhor cuja profissão é a mesma que eu tenho, e que também tinha muitos livros antigos e era um profundo conhecedor, e ele dizia-me que quando nós compramos um livro há duas sensações, duas sensações que vêm com ele. Uma é a possibilidade de usufruir em pleno dessa propriedade, ou seja, nós podemos levá-lo para o quarto, colocá-lo na mochila, levá-lo de viagem, ler onde quisermos. Por causa da sua portabilidade, não é? Pela sua portabilidade e porque é nosso e portanto aquilo é nosso. Há um sentido de pertença e de completo acesso àquela informação a qualquer hora do dia que a gente entender. Por um lado. Por outro, há uma obrigatoriedade simbólica em preservá-lo para que um dia outras gerações possam ter um semelhante prazer. E é assim, de facto, que eu vejo os livros. E tantos crimes que já foram feitos a queimarem-se livros, não é? Tanto conhecimento que foi perdido. Eu prefiro achar que, mesmo quando compro um livro, ele está-me a ser emprestado. Porque um dia será de alguém. E um dia poderá dar tanto prazer a alguém como me dá agora. E, portanto, o respeito quase de forma sagrada. Um livro é um livro. Um livro é algo muito importante. Tu mostraste-me ali um livro do século XVI. 1500 e qualquer coisa. 93, sim. Tu não abres esse livro com regularidade. Não abro com regularidade. Tu leste-o todo, ponta a ponta? Não li todo. Aliás, há alguns livros que eu tenho que estão em latim e que eu não consigo ler. Então porquê que os tens? Tenho-os porque, em primeiro lugar, nessa zona do Estúdio 33, eu vejo-a como um centro de documentação, onde, apesar de eu não poder usufruir dele, se eu o conservar, um dia provavelmente alguém poderá usufruir dele. Portanto, estou na mesma, naquelas duas máximas que me ajudam a enquadrar os livros da minha vida. Por um lado. Depois, porque existem partes que eu posso pedir a alguém, um professor da faculdade amigo, que traduza, como já aconteceu em muitos casos. Por exemplo, tenho um livro que tem uma forma para caber no avental. É o livro sueco mais antigo, o livro de magia mais antigo publicado na Suécia. E só me interessa traduzir alguma parte. Porquê? Porque é precisamente um livro de culinária que ajuda também, que ensina também como preparar o borrego, como pôr a mesa. Não posso. E é o livro da dona de casa. Enfim, numa visão se calhar um bocadinho conservadora da dona de casa, estamos a falar de há alguns séculos. Sim. Porém, esse livro é dedicado a explicar à dona de casa como bem receber convidados. Então, naturalmente, explica etiqueta, culinária, boas maneiras, preparar a mesa, e tem um último capítulo que é o entretenimento que deve ser proporcionado aos convidados. E é inteiramente dedicado a uma dona de casa deve saber alguns truques básicos de magia. Exatamente. Não posso. Isso é verdade. É verdade. Mas o próprio livro tem uma forma que é claramente para pôr no avental. Claro que é a roupa que uma dona de casa tem que usar, como é lógico. Não li todo, porque não tencionava testar como é que... tu foste encantar esse livro? Este comprei numa loja de antiguidades, precisamente em Estocolmo, já há muitos anos.
Chegaste a pedir a tradução dessa parte? Tenho a parte traduzida. E é o quê? Parte dos truques. Quais são os truques? São truques de cartas, são truques com objetos, com garfos e facas e guardanapos próprios, portanto é tudo muito contextualizado naquela circunstância de receber em casa o casal amigo, o familiar amigo. Tenho uma tentação de fazer mais perguntas sobre a magia. Não podemos falar sobre isso, agora é a tua altura de tirar papéis. É que tudo se chama para a magia. Não podemos falar sobre isso. Aliás, eu próprio queria dizer que estou com um espetáculo no Teatro de Tivoli, mas não digo de que é o espetáculo. Não será da palavra. Não seria muito ousado da minha parte suspeitar que querias fazer qualquer coisa. Não se pode dizer. Não. A informação que fica é no Tivoli BBVA, mais nada. E sou eu em palco. Agora daí até ser que. Não, já estão a especular. Não, isso nem pensar. Até está no top da Ticketline. É verdade. Há muita gente a querer ver esse espetáculo. É verdade, eu espero que mais ainda. Mas ok. Cinema, ok. Cinema. Vamos tentar não falar de magia no cinema. Se bem que cinema é também um ato de magia. Olha, há uma coisa que eu não posso deixar de dizer, que é quem inventou o cinema foi um mágico. Pronto. Está tudo mas não ligado. Vamos falar sobre isso. O Sr. Jorge Méliès, que me perdoe, mas não vamos falar sobre ele hoje. Podíamos falar, por exemplo, da minha muito curta carreira na sétima arte, que foi feita ao teu lado, com uma grande generosidade nunca tua. Nunca tinhas entrado num filme? Não, e obviamente, quer dizer, eu não tinha a certeza porque é que nunca me tinham convidado para participar. Agora já sei, a partir de agora já sei porque é que não me convidaram mais. Estamos a falar do filme Malapata, realizado por Diogo Morgado. Exatamente. Obrigado, Diogo, por me teres convidado, porque assim eu posso. Mas tu vais brilhantemente. A minha bucket list já tem lá um tipo. E fazes de Luís de Matos. Eu faço de Luís de Matos. E mesmo assim não foi fácil. Que mais coisas é que... Então dizias que foi um mágico que inventou o cinema. Inventou, e a claquete também, um mágico chamado. Eu acho que me contaste essa história. É provável. Mas não vamos falar sobre não vamos falar sobre isso. No entanto, cinema é de facto se formos pensar bem, há tantos paralelismos com a outra coisa que nós não podemos falar. Porque nós, quando estamos a ver a outra coisa que nós não podemos falar, nós sabemos que aquilo não é real. Exatamente, é a mesma coisa. E aqui é exatamente a mesma coisa. A mesma coisa. No fundo, ambas as áreas tentam controlar e manipular a percepção dos espectadores, contam muito, se calhar mais o cinema do que a outra área, com esta disponibilidade que as pessoas têm para, quando a luz se apaga, perceber que vão mergulhar numa história ou nem algo que de facto não está a acontecer, mas aceitam essa regra. E era precisamente essa mesma atitude que eu gostava que fosse mais recorrente quando vem assistir um espetáculo da outra coisa que não se pode falar. Curiosamente, em cinema não posso deixar, não me imediatamente à memória, o filme que eu acho que mais me marcou e ainda hoje é um filme pelo qual eu tenho um carinho inacreditável, uma admiração. De tal forma que eu vi-o pela primeira vez quando era muito miúdo, pedi ao meu pai que escrevesse para a RTP para eles passarem a filme outra vez. O meu pai teve a inteligência e a sabedoria de me dizer que escreveu. Sim. Sim, não acredito que tenha feito, mas foi, mas reconheço que foi um querido, era a coisa certa, porque eu fiquei feliz com isso. E quando uma vez entro numa grande superfície e vejo que está à venda em VHS, isto já foi há uns anos, e não resisti. Comprei o filme, fui para casa, fechei a porta e tive que ver o filme outra vez. Já eu tinha 20 e tal anos. E que tal a experiência? É fantástico, porque ver o mesmo filme em épocas diferentes da nossa vida, ou ler um livro em épocas diferentes da nossa vida. Olha, o Príncipezinho, por exemplo. Tem outra leitura completamente diferente, porque com a idade, de facto, molda-nos tudo, não é? É verdade. Porque nós revemos a nossa própria experiência naquilo que... Justamente. Nas pontas soltas que ali aparecem. E é um filme de Manuel Oliveira. Diz-me lá qual é. Aniki Bobó. Aniki Bobó. É tão lindo. Isso? Porque eu acho que nunca vi esse filme. Tens Quer dizer, é preto e branco, lembro que é umas crianças. Passa-se no Porto. É verdade. Não sei se tem lá comboios lá pelo meio. Tem lá alguma cena de comboios, tem assim um imaginário. Tem barcos, tem uma boneca, tem... E nunca me prestou, assim, deve ter visto assim muito... Sim, com certeza, mas... O que é que o Aniki Bobó tem de tanto especial? Tem uma... Eu não sei, se calhar nunca parei para dissecar e eu acho que quando nós trabalhamos numa área
a tua ou a minha, em que passamos o nosso tempo precisamente a manipular essa percepção. Sim. E a fazer uma personagem ou mostrar uma caixa vazia que na verdade não está vazia, e a atuar como tal, como se estivesse. Acho que não tive ali a escalpelizar a coisa. Sim. Para tentar perceber o que é que... Mas o que eu recordo mas a emoção que te dá... É uma emoção, é uma inocência e uma beleza própria de uma idade que é altamente inspiradora e que às vezes era muito bom que nós reeditássemos dentro de nós, porque com o passar dos anos ficamos menos disponíveis para ser sensíveis, menos disponíveis para ser apaixonados com tudo o que está à nossa volta, e acho que é de facto um filme absolutamente extraordinário que toda a gente devia ver. Agora fiquei com vontade de ver e sinto muito culpado de não ver esse filme. Já, pronto, é um clássico e é do mestre, não é? Quer queiramos, quer não. Por muito que gostemos ou que tenhamos preconceitos em relação ao Manuel de Oliveira, é um nome incontornável, é um mestre reconhecido internacionalmente e nacionalmente também. E eu tenho que ver. Eu lembro do Não à Vanglória de Matar, lembro desse filme e pouco mais. O que é que eu vi mais do Manuel de Oliveira? Val Abrão, talvez. Val Abrão, sim. Eu acho que não consegui ver tudo. É. Mas ok, confia em mim, Aniki Bobó. Sim. Sim, sem dúvida. Eu sabes que eu sempre que vejo coisas, filmes ou séries com crianças, para já fico, sempre que envolve algum sofrimento de crianças, eu fico particularmente agora mais afetado porque sou pai. Claro. E é uma coisa muito estranha, porque eu antes não tinha qualquer sentimento. Olha, o puto morreu. Agora vejo um puto a morrer, eu imediatamente relaciono. Claro. Portanto, se este é um filme que tem crianças, eu recordo que tem crianças. Tem. A tal período da vida, eu muito provavelmente vou relacionar com as minhas crianças de agora, que já relacionam com a minha infância. Eu tento ver, eu acho que eles estão, não sei se tens essa percepção, se tens sobrinhos, tens... Eu tenho agora uma sobrinha, pequenininha, muito pequenininha. Muito pequenininha. Pronto, mas com 5, 6, 7 anos não convives com criaturas dessa idade? Sim. Não. Eu tento perceber no que é que somos iguais, porque a minha infância, nós somos quase da mesma geração. É verdade. Mais velho que eu. Eu não sei o que é igual, o que é diferente. Eu gostava que eles não perdessem a infância tão cedo e que continuassem a brincar com as mãos. Sim. Como da inocência, porque nós depois perdemos essa capacidade de nos deslumbrarmos connosco próprios e com coisas simples. Há dias vi um livro extraordinário, não me recordo quem era. Tirei uma fotografia porque achei espetacular, porque chama-se, posso estar a dizer mal, mas a ideia era, acho que era desligar, desligue o seu filho, era uma coisa assim. E eram 101 ideias para as pessoas fazerem em casa, em que não envolve nem iPhone, nem iPad, nem consola, nem nada. Nem eletricidade. E eu de repente dei por mim sentado a ler e a querer fazer aqueles jogos. Sim. Porque é de facto muito, muito, muito interessante e é de uma... coisas tão simples como fazerem uma cápsula do tempo. Vamos escrever coisas e daqui a 10 anos vamos abrir. Sobretudo, se estiveres a falar de escrever essas coisas com 7 ou 8 anos de idade. Sim. E de repente abrir com 17 ou 18. Sim. Pode ser a festa dos 18 anos. Abrir. Lembras-te como é que eras há 10 anos? Eu acho que fiz uma caixa do tempo. Eu lembro de ter feito qualquer coisa parecida e ter enterrado a caixa com tipo cromos da bola, mais uns bonecos de guerra, mais uns carrinhos, e enterrei algures ao pé da zona onde eu morava, que ainda tinha terra, só que aquilo entanto foi alcatroado e jamais vou saber onde é que enterrei aquilo. Temos que virar tudo. Vou ter que virar as paivas. É preciso virar as paivas Amora, tenho que ir lá e esburacar aquilo tudo. Virar tudo. Teria sido muito fixe. Eu tenho poucos registros, tenho poucas fotografias e não tenho nenhum vídeo quando era puto. Tens algum vídeo quando eras puto? Tenho. Eu nasci em Moçambique, em Lourenço Marques, hoje me puto, e o meu pai tinha uma máquina Super 8 e portanto tenho em filme. Tu com quê? Com 5, 6, 7? Não, 3, 4. 3, 4 a correr que nem um doidinho, mas sim. Tu tens registros de vídeo? Tenho registros de vídeo com aquela cor Super 8, com aqueles filtros que nós achamos que foram inventados. Sim, não, já existia. Havia uma altura que a cor era mesmo assim. Esse era o único filtro que havia. É o único filtro. Nunca partilhaste isso com ninguém? Não. Nunca ninguém, quando foste a alta definição, não se mostrou nada disso? Não.
Não. Então guarda para ti, que isso é ouro. Isso é ouro. Eu, se tivesse, possivelmente mostrava. Mas eu não tenho só. Aliás, devo dizer-te uma coisa: houve fotografias que eu rasguei, digo isto com alguma vergonha, sem a minha mãe saber. Eu com 18, 19 anos, ou mais novo, e fui lá ao álbum de fotografias, e aquela fase em que qualquer criança não é muito bonita, porque é desdentada. Sim. E que agora teria uma graça. E na altura, eu estava tão feio nesta e destruí. Isso é mais ou menos a sensação que eu tenho quando vejo a RTP Memória, porque ainda não passou tempo suficiente para eu achar graça. Olha, mas alguém mandou-te uma fotografia há bem pouco tempo. Um tal de Rui Unas, é verdade, que te viu na RTP Memória, uma camisa de gosto muito duvidoso. Ok, vamos a outro tema. Então tiramos então mais um. Vai já, és tu. Ora, ok, agora sou eu. Infância. Olha, estávamos a falar dela. Pronto. Tiveste quanto tempo em África? Vim cá fazer os 4 anos. Portanto, então não tens memórias? Não tenho. As memórias que eu tenho são uma mistura de aquilo que eu vi nos filmes, de que falávamos há instantes, do meu pai. E de ter regressado lá e de ter regressado com uma vontade ávida de perceber aquela cidade em que eu tinha nascido, Maputo. E acho uma coisa, extraordinário que, bom, para começar temos que pensar que eram enviados para o ultramar, não de livre vontade, um conjunto de pessoas cujas ideias eram demasiado vanguardistas para estarem a incomodar aqui na metrópole. O que é que significa? Que, queiramos ou não, havia um grupo de cromos que lá estava e que resolvia pôr em prática as ideias que não deixavam colocar em prática na metrópole, mas fazia-as lá. O teu pai era um desses cromos? Não foi. Okay. Mas o que é certo é que tu hoje vais a Maputo e tu encontras rotundas que não há nenhuma. A mais pequena de Maputo é maior do que a maior rotunda em Lisboa. Ou vês, por exemplo, a Igreja da Polana, onde eu fui batizado, em que ainda hoje não existiria coragem em Portugal de construir uma igreja tão à frente e tão vanguardista e tão forex, aliás era chamada de espremedor de laranjas, porque tem de facto parecia um espremedor de laranjas. O Eiffel tinha lá uma casa toda em ferro, fez uma casa toda em ferro que ainda hoje pode visitar-se, e portanto havia um espírito à frente de homens livres e de visionários que fez com que de facto Maputo ainda hoje transpareça essa. Mas tu não viveste esse tempo? Eu não vivi. Porém, juntando as imagens dos filmes, as visitas, o que fui procurando ler e investigar, significa que na minha memória é tudo uma mistura dessas coisas. Eu não sei se, quando fecho os olhos e vejo imagens, não sei se foi porque as vi no filme, porque me recordo que quando tinha 3 anos, que não é muito provável. Ou inventaste. Ou as inventei porque vi num livro ou no Google e de repente já. Mas esse universo é um universo muito presente e muito focado na minha cabeça. E tu sentes muito africano? Isto é aquela pergunta séria. Tu sentes-te africano? Porque toda a gente que nasce em África... Maria Rueff, por exemplo, acho que também é moçambicana, salvo erro. É assim, eu não tens não sei apelo... o que é sentir, pois, sim. Não sei o que é sentir-me africano. Tenho enorme orgulho de ter nascido lá. Acho que fui altamente beneficiado pelo facto de ter tido uma infância lá, uma ligação que eu ainda hoje posso exultar e ao visitar sentir esse orgulho. E obviamente que eu estar aqui, acredito que recorde aos meus pais, cada vez que me veem, que tiveram uma parte da vida deles muito importante feita em Lourenço Marques, em Maputo, em Moçambique. Eu não quero ir por aí, porque pode ser, não sei se é um caminho muito estreito, mas a passagem depois para cá foi pacífica? Fizemos parte aqui do movimento dos retornados, que eu era demasiado novo para saber exatamente se isso era pejorativo ou não. Há dias perguntavam, mas acha que era... Bom, assim, não sei se era pejorativo, porque não estava alerta nessa altura. O que sei é que,
obviamente se consubstanciou num sofrimento de um casal com um bebé que tem uma vida feita em Moçambique, eram professores e que de repente, sem aviso prévio, têm que encaixar tudo e vir viver para casa dos pais ou dos sogros ou para uma casa alugada. Não estou a dizer que isto é uma realidade trágica, estou a dizer que não é mas sabes que há pessoas que viveram de uma forma muito mais trágica do que outra, não é? Claro. Pessoas que não se conseguiram adaptar, pessoas que ainda hoje vivem quase com esse trauma, não é? Não, isso eu acho que sim. Eu seguramente que era fácil adaptar-me, porque vim cá fazer os 4 anos de idade e os meus pais sempre foram felizes e portanto, eu pelo menos nunca reconheci neles essa mágoa. Tenho saudade, claro, porque foi uma fase muito importante da vida deles, em que eram professores lá, vieram para cá, continuaram a ser professores e portanto eu acho que a paixão deles era por ensinar, independentemente se o fazem aqui, ali ou noutro continente, não é? Vamos aqui. Agora eras tu. Depois dizem que eu que faço coisas. Ui, não podia ser melhor. Velhice. Velhice. Epá, eu vou dizer-te uma coisa. Eu estou a viver uma situação. Vou partilhar isto contigo e com as pessoas todas. Eu não vou à alta definição, mas depois eu falo tanto de mim aqui que eu acho que isto é uma alta definição. Nunca morreu ninguém próximo, familiar, amigo, nem nunca vi a proximidade da morte. Eu não estou a dizer com isto que os meus pais por acaso não com saúde, mas eu começa-me a cair essa ficha, sabes? E pronto, revelo-vos aqui esta situação. Eu hoje sinto como é que eu ia colocar esta questão? Eu próprio estou-me a meter neste assunto. Eu sempre tive uma relação com os meus pais um bocadinho distante e hoje, por causa desta merda, porque isto é uma porcaria, isto acontece a todos nós, nós vemos o aproximar do fim e a urgência de isto não podemos deixar nada nada por dizer, nada por resolver, e é o que mais próximo tenho, que são os meus pais, não é? E vê-los a caminharem cada vez, e é muito rápido, isto ano após ano. Sim. E pronto, é isto que me apetece dizer sobre isto. Eu posso partilhar contigo uma experiência que não é uma teoria, mas que eu já coloquei em prática e, portanto, é assim que eu tive essa sorte, que é, obviamente que já faleceram pessoas amigas, mais próximas, conhecidas, algumas que eu admiro, enfim, mas existiram, mas talvez até hoje tenham sido 4, 5 pessoas que eu perdi, que foram muito importantes na minha formação. E houve uma única coisa que me descansou quando elas partiram. É que eu tive a oportunidade de dizer-lhes em vida o quanto as amava ou admirava. E isso pode parecer egoísta, mas não é egoísta. Primeiro porque significa que todo aquele carinho que de facto se sente, ou aquele amor, ou aquela admiração, foi entregue ao seu genuíno destinatário. Que foi dizer, ok, eu amo-a, ou eu admiro, ou o que quer que seja. Isso é altamente tranquilizante, na medida em que tu não ficas com aquela sensação de eu devia ter dito e não disse, e aquilo incomoda para o resto da vida e não há nada mais a fazer porque nunca mais vais poder dizer. O caso mais extremo a este nível aconteceu com a minha avó materna, com quem eu tive uma conversa a esse propósito e de quem me despedi 2 anos antes sequer dela estar perto de morrer. Era uma pessoa extraordinária, era uma pessoa de uma inteligência emocional muito grande também e despedimos e dissemos mas despediste ainda sem vislumbre de... Sem vislumbre, ela estava num lar. E pronto, eu ia visitar e houve um dia que falámos sobre isso, nunca sabíamos. Sim, um dia a visita que eu fizer vai ser a última, ou porque morro eu na estrada, ou doente, ou o que é que seja, ou porque quando eu vier cá tu já não estás cá. Pronto.
E o facto de termos falado sobre isso abriu esta janela de oportunidade inacreditável, que foi ambos dizermos um ao outro o que é que sentíamos um pelo outro. E continuámos as nossas vidas normais, e eu continuei a visitar sempre que podia, e não falávamos mais sobre isso, porque essa conversa estava arrumada. Sim. Nós dissemos tudo o que Já tínhamos se para tinham dizer. despedido, Nós já despedimos, mesmo e agora, vendo-se depois. pronto, tudo bem. O que é que isto significou? Que houve um dia que ela de facto faleceu. Perdão. Houve um dia que ela faleceu. E para mim foi normal. Não estou a dizer que sim, não sentiste a dor, triste, claro, evidente. mas não, Sim. não senti a surpresa, o choque. Não, é uma coisa normal. Nós temos um período, prazo de validade. Temos um prazo de validade. Contrariamente aos iogurtes, não sabemos quando é que ele existe. E até porque eu acho que ele é variável e não está pré-definido. Mas apesar de tudo, isso foi uma epifania para mim. Foi, ok, eu estou a sentir isto. Ok, prestas meus respeitos e minhas homenagens, mas... Estou triste, sim, claro. Mas eu disse-lhe tudo e ela disse-me tudo. É extraordinário e posso recordar essa conversa. Isto aconteceu com essas 5 pessoas que eu perdi até hoje. Entre amigos, colegas e família. Por isso, o que eu aconselho é, nunca é tarde, e digam às pessoas que vocês amam, que as amam de facto, e digam às pessoas que admiram, que as admiram de facto, porque vai fazer bem aos dois lados. Para quem vai e para quem fica. Para quem vai, para quem fica, para quem ouve e para quem diz. Isso é a coisa mais vital nestas circunstâncias. Depois, a questão da velhice pode ser vista olhando para aqueles que estão ao nosso redor e que, sim, os dias contam todos os dias e, portanto, é natural que um dia se aproxime esse momento e nós não podemos fazer nada contra isso. Portanto, só temos que aceitar e tentar gerir da melhor forma, mas não há nada que nós possamos fazer que altere essa realidade. Isso vai acontecer, sim. Não adianta. Portanto, esse é um caminho. O outro caminho é a forma como nós próprios interpretamos esse processo. E como é que tu interpretas esse processo? Eu interpreto, eu quero muito chegar a velho. Mesmo. Mas vou dizer porquê. Então. Porque eu adoro estar vivo. Claro. Viver é uma coisa absolutamente inacreditável. O facto de teres livre-arbítrio, o facto de poderes fazer a diferença, o facto de poderes influenciar as pessoas que estão próximas de ti, às vezes até aquelas que estão um pouco mais longe pela tua atividade. O facto de poderes aprender, todos os dias eu quero aprender uma coisa nova. Isso é uma sensação de poder inacreditável. O facto de tu poderes decidir coisas, de poder usufruir de coisas, de poderes escolher caminhos e que às vezes caminhos tão crípticos que se te apresentam diante de ti e pagar por eles, se forem más escolhas, ou receber recompensa se tiverem sido. Faz parte do processo. E portanto, eu realmente acredito que há 2 idades, que é a nossa idade, que obviamente estamos a falar sempre que não há, enfim, os azares daquelas doenças das doenças e essas coisas todas que obviamente acontecerão e fazem parte do jogo. Mas há 2 realidades diferentes. Uma é, de facto, o nosso espírito e a nossa a tal idade mental, sim, se quisermos, e acima de tudo não é a idade, eu acho que é mais a nossa atitude perante as coisas. Há pessoas muito novas com atitudes muito velhas e há pessoas muito velhas com atitudes muito novas. Eu gostava muito de chegar a muito velho com uma atitude muito nova. Eu olho ao espelho e não... Há dias em que eu não reparo muito que tenho 44, mas há dias em que eu sinto mesmo os 44. Vejo, é visível. Esta cara não é uma cara... Porque eu não sei qual é que é a minha idade mental. Há dias em que me sinto com 12, 13 anos. E não é bom. E é muito fixe. Tenho 2 criaturas em casa que me obrigam a estar mais ou menos a idade deles. E é muito fixe. É o lado mais fixe de ser pai. Eu acho que é justamente esse. Esquecemos que somos velhos, ou que somos mais velhos que eles. Mas há outros dias em que, eu olho ao espelho e cai-me a ficha, mais uma vez, de que, espera aí, isto da finitude é uma coisa que vai acontecer e cada ano que passa eu estou-me a aproximar dela. Mas repara, e isso condiciona também um bocadinho. Mas eu vou dizer porque é que acho que não deve condicionar. Porque a finitude de que tu falas é muito mais cruel do que a da idade. Eu senti essa finitude quando tinha 23 anos.
E costuma dizer-se que aos 40 perdemos a imortalidade e começamos a achar que, ok, aos 23 perdi porque tive um acidente de automóvel. Tinha o carro já há 2 dias, atenção. Espera aí, já dominavas aquilo. Já dominava a máquina. E sim, foi perda total. Eu não sofri nada. Recordo-me que me cortei num dos dedos mindinhos, não me recordo qual porque não ficou cicatriz, mas foi um momento de viragem na minha vida porque foi no dia que eu percebi que tudo pode acabar de um instante para o outro. Esta pode ser a última conversa que nós temos na vida. E espero que não seja. Não vai ser. Pronto, espero que não seja. Mas se as pessoas muitas das vezes pensassem que de facto essa finitude de que falas está a espreitar atrás daquela porta, primeiro, eu acho que eram melhores pessoas. Depois acho que eram mais honestas, depois acho que eram mais tolerantes. Sim. E depois acho que fariam mais um esforço acrescido por deixar uma boa memória caso de facto esteja ali o fim atrás daquela porta. Mas isso está-me a acontecer justamente comigo, sabes? Eu acho que muito por causa disto eu hoje sou uma melhor pessoa do que era há 20 anos. Não tenho dúvidas. Não tenho dúvidas, porque essa finitude de facto traz-nos outras coisas que começam a contar, e eu tive essa sorte inacreditável. Tiveste quase a morrer aos 20 e poucos. Aos 23 eu disse, peraí, isto pode acabar num instante, não é? E passei a dar mais valor às coisas. E passei a tentar desfrutar mais delas e viver cada momento como se fosse quase o último, porque um dia vai ser, não é? As coisas que nós falamos. És tu ou sou eu? Já não sei, acho que tira. Agora não sei qual deles. Ok. A gente vai a todos, portanto. Ok. Ora, aí está. Atitude, é isso. Repara que nós, cada tema. Está encadeado. É tudo uma questão de atitude. É uma questão de atitude. É tudo uma questão de atitude. Isto é uma frase feita, mas é mesmo uma questão de atitude. A atitude determina tudo na tua vida. Tu podes escolher se queres ser feliz ou se queres ser infeliz. As pessoas dizem, sim, claro, isso dizes tu porque vives bem e tal. Não tem nada a ver com isso. Há muita gente que vive seguramente melhor do que nós. Sim. E que é muito infeliz. E muita gente que vive muito pior do que nós, não tem sequer um copo com água à frente. E provavelmente muitos deles são mais felizes do que nós os dois juntos. Sem dúvida. Eu acho que é uma escolha de cada um. Tu tens sempre, qualquer que seja a circunstância em que te encontras, tu podes escolher sentir-te muito feliz ou muito miserável. És tu que escolhes, depende a que é que te comparas. Sim, costuma-se dizer que tu não controlas o que acontece, controlas o que sentes. Exatamente. A tua atitude perante o que te acontece, não é? Primeiro é assim, tu tens qualquer coisa de azar que nos aconteça na nossa vida profissional ou pessoal ou o que quer que seja, nós temos uma tentação de venerar aquela tragédia que acaba de acontecer e exacerbar a sua importância na nossa vida, esquecendo que seria fácil listar o nome de 10, 20, talvez 40 milhões de pessoas cuja condição naquele preciso momento é extraordinariamente pior do que aquela que estamos a viver. Então, mais que não seja por puro respeito para com esses outros 10, 20, 40 milhões de pessoas que estão pior do que nós, não vamos achar que isto foi o fim do mundo. Ainda estamos vivos, olha, ainda temos, e podemos listar esse conjunto de coisas. Portanto, imediatamente podemos relativizar e ser mais frequentemente felizes do que infelizes. Porque o outro caminho é o caminho da absoluta infelicidade, quer dizer, pois, está bem, mas ele tem um carro melhor, pois, mas tem o último telemóvel, pois, mas foi convidado para isto, sim, pode viajar, mas ele tem, não sei. Escolhe com quem é que te queres, com que cenário é que te queres relativizar. E é sempre melhor, não só porque aumenta a nossa consciência de cidadania, estarmos alerta ou cientes das pessoas que têm menos do que nós. Eu nunca me vou esquecer que há muitos anos fui a Moçambique e fui fazer um espetáculo de solidariedade, aliás 2, para a Cruz Vermelha Internacional, e os senhores da Cruz Vermelha Internacional disseram, olha, nós tivemos lá uma semana, passeámos, curtimos, foi fantástico, e disseram, olha, escolha um dia esta semana para ir visitar precisamente a comunidade onde nós vamos investir o dinheiro que está a ser possível angariar pelos espetáculos que está a fazer aqui em Moçambique. Eu, ok, então, mas não, escolha o dia que quiser. Olhei, recordo-me perfeitamente. Olhei para
a agenda e para a semana, e eu queria ir aqui, eu queria ir à Costa do Sol e ao Piripiri e passar e estar na piscina do Pulana e ir para aqui. E disse, ok, então olha, pode ser quinta-feira à tarde, está bem? Quando quiser. Então, quinta-feira à tarde. Lá vamos nós de Jeep, eu e a minha equipa, andámos 3 horas, estamos já numa zona não urbanizada. Está a ser simpático. E quando chegámos àquele sítio, havia uma enorme árvore, mas talvez 100 pessoas sentadas à volta da árvore. E ele explicou, olha, lá está, é esta a comunidade que nós vamos ajudar e tal. E disse, sim senhor. E havia um intérprete, eu falei com eles, expliquei, olha, sou mágico e estou aqui a fazer, expliquei o que estava a fazer, de onde é que vinha, que tinha nascido lá, e imediatamente houve uma pergunta, o que é, mágico é o quê? Eles não sabiam o que era? Não. Não havia tradução para... Não. Estamos a falar de Moçambique profundo, não estamos a falar da cidade, de nenhuma cidade. E aí foi o meu primeiro choque. Ok, e como é que explicas? Tu não podes explicar, começas a fazer coisas, fazes coisas. Então eu não tinha nada, eu estava de calções, fiz coisas com pedras e com, pronto, e paus e essas coisas. Chamaram-te nomes. Esta pessoa é um bruxo. E fiz um número em especial em que só funcionava para a pessoa a quem eu estava a fazer, mas todos os outros percebiam o truque. Precisamente para eles perceberem que eu criava a ilusão nesta pessoa, através de um mecanismo que não tinha nada de esotérico nem nada de oculto. E imediatamente no final há um senhor que se levanta com um pau muito grande e começa a fazer movimentos estranhos. Ameaçadores? Eu achava que sim. O tradutor rapidamente se apressou a dizer-me que aquilo é a forma deles agradecerem. Não bateram palmas. Porque eles... Não há esse conceito de palmas, espetáculo, palmas. Não, estamos a falar de Moçambique profundo. Sim. Da África profunda. Sim. Mas não quero... Sim, porque isto é um conhecimento adquirido. Pronto. Claro. Isto não é inato em nós bater palmas. Não, isto é social. E rapidamente o tradutor disse, olha, é uma forma de agradecer em nome de todos aquilo que nos mostrou, gostaram muito e tal e tal. Pronto, falámos mais um bocadinho e viemos embora. Quando viemos embora... houve 2 coisas que me acordaram para a realidade. Uma, em eco, repetiam insistentemente uma palavra, que eu não me recordo qual é a palavra, mas vamos imaginar que a palavra era kimchi. Pronto. Que não é, porque kimchi é uma coisa que eu da cozinha sul-coreana que eu adoro. Mas e lembraste agora. Exatamente agora. Mas ok, vamos imaginar que era kimchi. E repetiam, que eu supus que fosse qualquer coisa de adeus e boa viagem, ou obrigado, ou uma coisa dessas que nós acharíamos que seria, e que socialmente é o que nós diríamos, se estivéssemos em grupo, alguém vem, visita-nos, vai embora, dizemos adeus, ou dizemos obrigado, ou boa viagem, o que quer que seja. E perguntei ao tradutor o que é que ele queria dizer, e ele disse, isso quer dizer água. Eles estão a recordar-nos que é a única coisa que precisam. E nós ficamos podres quando ficamos sem bateria no telemóvel. Claro. Não é? Era só água. Portanto, para nós é... Exatamente. Abrimos a torneira, deixamos a correr enquanto lavamos. Ela existe. A outra coisa que para mim, o outro choque para a realidade foi, eu depois no carro de regresso a Maputo, caí em mim e disse, espera lá, então mas disse-me que era para eu escolher o dia, então como é que eles sabiam que era para estar àquela hora, quinta-feira à tarde? Não sabiam, eles sabiam que era esta semana. Eles estiveram à espera a semana toda, naquele sítio, todos reunidos, à volta daquela árvore. O que é que alguma coisa acontece em nós, não é? Depois disto. Portanto, temos que, de uma vez por todas, deixar de pensar neste recorrente e permanente egoísmo de sermos o centro do mundo, onde, como é evidente, faça qualquer revés, nos sentimos naturalmente a pior coisa e os mais azarados e os mais infelizes. Por um risquinho no carro, por uma merdinha sem importância nenhuma. Agora, como é que se consegue incutir isto nas pessoas? Eu acho que as viagens é um ótimo... sem dúvida. É a melhor forma de relativizar. As viagens abrem-te a cabeça de uma forma irreversível. Não é? Mas não é as viagens a ir ao resort, é
misturarmos com as pessoas também é, sim. Mas não é só isso, não, de maneira nenhuma, porque aí põe-te a pulseirinha all included. Sim. Eu não sei se os livrinhos muito na moda de autoajuda e de mindset, como é que é? De coach, aqueles mind coach, ajudam, se calhar não vendiam tanto se não ajudassem. Mas eu acho que não quero emitir uma opinião. Eu acho que 90% são bullshit. Sim. E os 10 que funcionam não funcionam pelos motivos que parece que funciona. Eu acho é que há uma necessidade inata à nossa condição de descobrir shortcuts na nossa vida para a felicidade. Sabes porquê? Senão nós não fazíamos, não inventávamos carros, não inventávamos aviões, mas também não inventávamos formas de explorar os outros, mas também não inventávamos religiões que nos prometem uma eternidade e a salvação. Também não inventávamos videntes e médiums que nos podem dizer qual é o rapidamente qual é o melhor caminho. Porquê? Porque nós temos, aliás, há uma coisa muito interessante que é o negócio dos psychics, de todos os videntes e os que leem nas borras dos cafés e que fazem trabalhos e essas coisas todas. A faturação aumenta em alturas de crise. Sim. E é o desespero, o desespero total, mas há um setor da população, que é um setor claramente de CEOs, de diretores, administradores, políticos, porque em tempo de crise as decisões pagam-se mais caras. Sim. Ou seja, uma decisão mal tomada em tempo de crise significa substituição de CEO ou de administrador. E as pessoas têm de facto esta necessidade absoluta de encontrar a solução do problema que não têm coragem de resolver e então precisam antecipar. Os livros de autoajuda têm uma venda extraordinária, não é pelo que lá têm escrito. Pode estar escrito blá 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 que vão vender na mesma. Mas os títulos são altamente apelativos, que é deixe de fumar, seja milionário. E as pessoas dizem, espera aí, por 15 euros eu posso ser milionário? Eu posso deixar de fumar? Por 7,5 euros porque está com um preço de desconto esta semana? Isto é altamente interessante. Mas é por isso que eles vendem. Eu vou-te dizer uma coisa. Eu acho que li O Poder do Agora. Já ouviste falar neste livro? Sim. Mas eu digo, há 10% de livros que eu acho... E daquilo não está mal de todo. Não, de maneira nenhuma. Há um amigo meu que se chama Darren Brown, acabou de escrever um que é extraordinário, que se chama Happy, e é extraordinário. Aliás, desculpa falar no tema, mas é assim, o primeiro livro de autoajuda que existiu no mundo foi publicado por um mágico. Vocês estão em todo lado, pá. É verdade. As partes vocês estão em todo lado. Aliás, e um dos mais prolíferos autores e que está sempre nos tops, esconde um bocadinho essa parte, mas tem uma origem parecida, que é o Paul McKenna. Portanto que foi... Sim, exatamente. E quem inventou a roda foi um mágico. Mas deve ter parecido magia para as outras pessoas. Isto anda sem parar? Que feitiçaria é esta? Mas é muito interessante perceber isso. E o Darren Brown fala nisso perfeitamente no Happy, em que ele nos conta estes sistemas de acara o nosso computador. Sim. E ter lá para sentirmos essa, e ter a atitude. Que eu acho que esse é o segredo. O segredo é de facto a atitude. É uma questão. Diz numa única palavra. Sim. E agora, claro, há coisas muito bem escritas e coisas muito agradáveis e metáforas extraordinárias que todos nós usamos nas nossas vidas e que achamos, e que são boas e que são positivas. E atenção, eu não sou contra nada dessas coisas. Eu acho que tudo aquilo que contribuir para o nosso bem-estar é válido. Desde que dizia a minha avó, respeite, dizia a minha avó que a boa fé nos salve. Sim. E isto é a verdade. Quer dizer, não importa. Há pessoas que têm que não querem passar debaixo de escadas porque têm azar. Há pessoas que têm que ir fazer este determinado sacramento ou feitiçaria. Quer que seja que façam. Agora, se isso lhes trouxer uma maior autoconfiança, pois seja. Se a atitude for que dê resultado, for positiva, claro que sim, estou contigo em absoluto. Bora lá, mais uma. Agora és tu. Eu estou a gostar desse sistema. Este sistema, eu gosto muito desse sistema. Tens que patentear este sistema. Como é que está tudo ligado? Está tudo ligado.
É isso. Perdão. Os papéis são como as cerejas. É impressionante. Eu conversei no outro dia, eu já disse esta história, eu já contei esta história variedíssimas vezes. Variedíssimas, mas temos algumas. A minha ida à Índia foi o maior dos clichês. Desculpem estar sempre a repetir, malta que vê o maluco beleza e diz, está sempre a dizer a mesma coisa. Mas serve a este propósito. Eu tinha uma visão, continuo a ser muito ateu. Se calhar um bocadinho menos ateu do que era antes. Ateu ou agnóstico? Estou-me a aproximar do agnosticismo cada vez mais, mas acho que ainda sou ateu. Tenho muita dificuldade em acreditar na existência de uma entidade superior. No entanto, a minha ida à Índia serviu para me tornar menos militante no meu ateísmo, que eu antes era um indivíduo que... O problema do ateísmo ou do ceticismo é que, quando levado ao extremo, exacerbado, é uma religião como as outras. E eu via-me a ter duelos de argumento com pessoas muito próximas minhas, e hoje em dia, pegando naquilo que tu disseste há pouco em relação à atitude, não me importa no que é que tu acreditas e no que é que tu te agarras. Nada. Se tu achas, e então na Índia que eles veneram tudo e mais uma coisa, há árvores que são veneradas, há pedras que são veneradas, eles têm 2000 e tal deuses. Não me importa o que é que tu acreditas, o que para mim é válido e importante é o que é que essa crença te dá. Se dá paz, tranquilidade, fé, nada conta. Jamais vou questionar a tua crença. O que posso questionar às vezes, e tem que ser questionado, são as instituições. Claro. Que entendes o que eu estou a dizer. Absolutamente, mas são multinacionais sem escrúpulos. Absolutamente. O maior paradoxo é a Igreja Católica, que professa uma determinada atitude para com os outros, e ela é dos Estados mais ricos do mundo. E valha-nos o Papa Francisco, justamente, que veio pôr ordem na casa. Sim. Não é? Tanto quanto pode, não é? Sim. Mas sim, passamos imediatamente para um setor que é altamente perverso. Sim. Altamente perverso. Porque é um negócio extraordinário, aliás. Primeiro porque é assim, repara, eles vendem a mercadoria, mas não entregam. É a primeira coisa. Como assim? Porque vendem a salvação e a eternidade, mas ninguém jamais saberemos. Não houve reclamações ainda de não ter sido entregue. Não é? Depois são embaixadores de alguém na Terra, mas nunca mostraram os papéis. Não é? Assim, o embaixador dos Estados Unidos em Lisboa tem lá um documento que diz, senhor, e agora faço o embaixador. Não, eles autoproclamam-se embaixadores e toda a gente tem que acreditar. Isto é válido para todas as religiões. Para a Igreja Católica, para todas as religiões. Depois vendem esperança, o que é uma coisa bonita, mas cobram altíssimo. Mas isto é um modelo de negócio usado nos mais variados setores, às vezes com uma maior originalidade, outras vezes com menos, outras vezes com mais descaramento, outra vez a mesma igreja é também sócia da Bereta, ou a mesma igreja que não aceita anticoncepcionais e preservativos viola crianças. Portanto, há estas várias coisas, mas sim, e obviamente que este é um tema muito fraturante. Eu quero começar por dizer que eu sou um profundo respeitador da fé de cada um. E uma coisa é, como tu disseste, foste tu que começaste, que disseste isso. Uma coisa é a fé, outra coisa é como se comercializa essa fé. E eu vou dar um exemplo do engenho, aliás, vou dar dois exemplos, do engenho extraordinário que o ser humano encontra para ganhar dinheiro. Com base nessa corda sensível que todos como seres humanos temos. Há uns esquemas, eu adoro estes esquemas de fraude que utilizo. Que é uma forma também de ilusionismo. É completa, mas altamente interesseira, não é? Claro. Altamente interesseira e vigarista. Mas inocente. Repara, estes dois exemplos são assim. Um deles acontece muito na China. Há imensos quiosquezinhos onde tu podes ir e te marcar uma consulta para que te ajudem a que quando tiveres um filho, ele seja menino ou menina, consoante tu quiseres. E as técnicas variam, mas andam todas à volta do mesmo em termos de modelo de negócio, que é, vai lá o casal, o senhor recebe e diz, então os senhores o que é que... entras e vês armários que têm milhares de frasquinhos pequeninos, uns com o símbolo do homem, outros com o símbolo da mulher. Então os senhores o que é que pretendem?
nós queríamos, todos pretendem a mesma coisa, que é ter filho homem. Claro, na China, as meninas é complicado. Pronto. Então o que é que pretendem? Homem, ou seja, então vai buscar um dos fresquinhos, que diz homem, não é? Que é os únicos que ele repõe, porque os outros ninguém quer. Pronto. Não é nenhuma crítica, é uma realidade social da China. Diz, pronto, então está aqui, e a posologia varia. Uns dizem, tem que tomar uma gota em jejum todos os dias, é um liquidozinho, uma gota em jejum todos os dias, outros dizem que misturada no pequeno almoço, outros, a posologia varia, mas não importa. É um detalhe, o modelo de negócio pronto, então e se fizer assim, terá um filho homem. Muito bem, então quanto é que é? E aqui é que vem a genialidade. Vamos a isso. Não paga nada. Opa! Depois, quando ele nascer, agradece como quiser. Portanto, se for menina, não voltas lá. Não voltas lá, não pagas, também não reclamas. Mas também não vais dizer a ninguém, não pagaste, farias figura de parvo de sucesso. E também não pagaste. Claro, mas repara, não há má publicidade, porque tu nunca vais dizer, porque serias gozado no seio dos teus amigos. Que aí tomaste a gotinha, não é? Palhaço. Exato. Portanto, os fracassos deles não reza a história. Não tem publicidade. Não. Se correu bem, vais lá agradecer. Vais lá e dás dinheiro, batatas, carros. Alguma coisa a de pingar. Exatamente. Não é? Isso é genial. É genial. Este é um negócio baseado nesta venda da esperança e da solução que tu não consegues, mas queres garantir. Sim. O outro é no Brasil, uma vez mais é um modelo muito usado. Existem empresas que entregam mensagens escritas a entes queridos já falecidos. Como é que fazem isso? E é muito fácil, há dois preços. Um preço é, tu fazes um papelinho, fechas e vais lá entregar e dizes, olha, é para entregar à minha avó, que se chamava Maria da Luz Freire, que morreu no dia tal e tal, e está aqui o papelinho. Com certeza, minha senhora. Meu senhor. E pagas o que tiveres a pagar e acreditas que a mensagem vai ser entregue. Pronto. Há um que é um preço um bocadinho mais caro, em que tu podes acompanhar todo o processo. Opa! É verdade. Isso eu pagava, isso eu fazia questão. Pronto, então eu vou-te descrever o processo. O processo é muito simples. Tu dizes, sim senhor, olha, venha cá, marcam-te um dia, venha cá na próxima terça-feira e tal. Pronto. Tu escreves a sua mensagem já escrita e tal. Tu escreves a mensagem e depois vai-me acompanhar, vamos a um sítio e tal. Entretanto, está tudo preparado para o seguinte. Nos hospitais existe um setor que são, precisamente, o dos doentes terminais. Sim. Doentes terminais, nos hospitais, existem muitos cujos familiares não têm sequer dinheiro para o funeral. Exato. Ora, estas empresas identificam perfeitamente quem são esses doentes terminais e falam com qualquer familiar. O filho do senhor que vai falecer e um filho que não tem, onde vive na rua e não tem... E diz, olha, eu dou-lhe aqui este dinheirito e deixa-me ir perto do seu pai que está ali naquela cama, aliás está à espera que ele faleça hoje ou amanhã. Hoje ou amanhã vai acontecer. Sim, com certeza, toma lá 50 reais ou toma lá o que quer que seja. Sim. Então o que é que faz? O senhor da empresa leva o cliente, traz o papelinho com a mensagem, não traz? Traga, sim senhor. Vai ao hospital? Vai ao hospital, vai junto do doente terminal com a autorização do familiar que já recebeu o dinheiro e coloca o papelinho no bolso do pijama do doente terminal. E diz, olha, ele está para falecer e portanto depois informamos e ele entrega quando chegar, não é? E tu dirás, mas isso é uma palhaçada, isso existe mesmo? Existe, mas eu digo-te mais, o Ministério Público já, houve imensas denúncias, estas empresas vão recorrentemente de tribunal, são recorrentemente colocadas em tribunal, até hoje nunca nenhuma foi condenada, todas as absolvidas. Porque não há prova? Não há prova de que a mensagem não foi entregue. Portanto, por defeito, é o que eles defendem, então prova lá que não foi entregue. Exatamente. Se não conseguiu provar, eu não cometi nenhum crime. Exatamente. Isto acontece em 2018. É verdade. Mas houve, mas não estamos aqui, eu não quero parecer que estou a criticar a China, o Brasil. Não, acontecem coisas em Portugal que são exatamente iguais. Pronto. Mas também te vou dizer isto, antes de irmos ao próximo papelinho. Se isso trouxer alguma paz às pessoas, ótimo. É pá que seja. Pronto. Ótimo. Ótimo, não tem mal nenhum. Também não... Mas isto, repara, não é uma crítica, não é. O mundo seria melhor se isto não existisse. Se calhar sim, se calhar não, é pouco importante, não nos compete a nós decidir sobre essas coisas. E seria mais ou menos irrelevante. Mas eu acho que, volto a dizer aquilo que a minha avó dizia, a boa fé nos salve. Sim. E se isso te traz mais coragem, mais força para ir para o trabalho, mais alegria para chegar a casa, mais energia positiva para partilhares com os teus familiares, amigos e colegas de trabalho.
tudo bem, ótimo. Sim, por muito que nos custa ver gente que se aproveita do desespero, da ignorância, da fé das pessoas. Em última instância, pronto, o salto é capaz de ser positivo para a pessoa que foi enganada. Sim, Pronto, claro que sim, que seja, claro que seja. Que seja. Lá é mais um Então papelinho. vamos lá. Está tudo encadeado. Viagens. Acabámos Isto é uma viagem do outro mundo. Acabámos de estar a fazer viagens. Em vários países. Falaste de Moçambique, falaste do Brasil. Qual foi o país que te mais marcou até agora? É assim, Eu falei da Índia e hoje já até é a minha escolha. Pronto. A mim ocorrem-me 3 destinos. Um por motivos pessoais, outro por motivos profissionais, outro porque foi uma descoberta inacreditável e misturaram-se os 2 motivos. Quero saber isso tudo. Ok. Tu sabes como fazer isto. Fazes um teasing, a malta já imediatamente, ok, pensei nestas 3 coisas. Os sítios são Samaná, Queenstown e Sydney. Samaná. Samaná. Não faço ideia o que é isso. Pronto, ninguém faz ideia. Samaná é na República Dominicana. Acontece que nós estamos habituados a associar a República Dominicana resorts, praia. Resorts, praia e Punta Cana e companhia. E justamente. E há uns anos descobrimos esse sítio chamado Samaná, que é uma pequeníssima ilha. Sim. Uma pequeníssima ilha que só tem lá um hotel. Sim. Onde tu chegas, não precisas de sair e és feliz, porque é um sítio brutal. Tem mas vamos tudo. lá, tenho que fazer esta pergunta, Luís. Okay. Mas estamos a falar de um high profile tipo assim, coisa 6 estrelas. Não, é assim, é seguramente mais barato do que as outras Punta Canas que as pessoas falam. Acontece é que não é desconhecido e não tem o... É desconhecido. Não tem o glamour do folheto turístico. Okay, Pronto. okay. Começa a haver agora qualquer coisa, mas quando nós descobrimos, não. Tu tens uma ilha só para ti? Não é só para ti. Sim, e para os clientes do hotel. Estão lá 600 pessoas. Mas tens noção que agora disseste isto e as pessoas que viram isto vão investigar Samaná, e vão... que é uma das ilhas, faz parte, portanto, a República Dominicana é um arquipélago, portanto, tem várias ilhas. E é extraordinário. Samaná vale muito a pena. Samaná vou muito perguntar como é que se vai a Samaná. Como é que tu chegaste? E como é que descobriste isso? Olha, descobri porque eu gosto de ser mente aberta e houve uma altura que eu e a minha namorada queríamos decidir onde é que íamos de férias e perguntei a um grande amigo meu, que é o grande homem da Alcon Viagens em Portugal, e que ficámos muito amigos, há muitos anos fizemos uma coisa juntos. E houve uma altura que, muito à pressa, o que é que fazemos? E eu disse, ok, vou perguntar ao Timóteo. Quem é o Timóteo? E o Timóteo é o guia? Não, o Timóteo é o super-chefe administrador, gerente, tudo. Okay. É a pessoa que construiu a Alcon Viagens em Portugal. Só não se chama Alcon porque pronto. Exatamente. Aliás, foi a pessoa que conseguiu que a Alcon em Portugal tivesse um nome. Repara que a Alcon é uma empresa espanhola que é a Alcon Viagens. Sim. E ele conseguiu que o registro seja Alcon Viagens. Ou seja, portuguesa. Portuguesa. Muito bem. Mas enfim, Timóteo é uma pessoa extraordinária. Eu disse, ok, para onde é que nós podíamos ir? E ele disse, olha, tem esta hipótese. Nós não conhecíamos nenhuma delas e fizemos ao calha e dissemos, ok, tirámos um pouco assim e descobrimos este sítio maravilhoso. Olha, este é o primeiro que me ocorre. Depois escolhes qual é que deve ser a resposta, mas este foi o primeiro. O segundo que me ocorre é Queenstown, na Nova Zelândia. Sim. Que é na minha opinião provavelmente o sítio ou a cidade mais feliz do mundo, mais perfeita para viver, porque é uma cidade, para já as pessoas conhecerão parte de Queenstown sem saber, porque foi o cenário natural onde foram filmados O Senhor dos Anéis, o Hobbit. O Peter Jackson é neozelandês e portanto levou para lá as coisas, que é inacreditável. Tu podes fazer 3 atividades diferentes durante um mês que nunca repetes nenhuma. É uma cidade simultaneamente de gente adulta e com alguma idade, mas cheia de crianças e muito jovem. É uma cidade em que na cidade toda existe um semáforo,
Não. E não vês polícia em lado nenhum. Não. E no entanto não há crime, não há roubo, não há nada. Tem uma Apple Store, tem Starbucks e tem uma mercearia e tem tudo o resto, tudo o que existe entre estas duas coisas. Tem voos diretos. Voos diretos é o paraíso. Enfim, dos Dubai e dos Londres e dos Madrid desta vida. Não tens que apanhar 3, 4 aviões. Não. Ou seja, o avião aterra em Queenstown. Não tens que ir até Sydney, não sei o quê. Poderás ter que ir pela distância e tal, mas tipo, não vais de barco de ultraleve e de barco e de tu canoa. Aterras lá em avião à série intercontinental. Foste lá em trabalho? Não, sim. Eu tinha estava a trabalhar para uma empresa, a maior imobiliária da Austrália e da Nova Zelândia, que se chama Arcoats, enfim, não é conhecida aqui, acho que é a intenção deles virem para a Europa, mas pronto. Eu fazia um espetáculo, fazia a grande convenção anual deles numa terça-feira em Auckland, Nova Zelândia, e na terça-feira seguinte na Gold Coast da Austrália. E eles perguntaram-me, ok, o Luís quer viajar para Portugal entre um espetáculo e outro, entre uma terça-feira e outra, ainda por cima eu ia com a minha equipa e tal, ou fica cá, e eu disse, olhem, com o dinheiro que vocês iam gastar na viagem, em mandar a equipa toda para lá e para cá outra vez, e eu andar esteirado a fazer quilómetros de avião, olhem, arranjem-nos qualquer coisa para fazer ou num sítio ou noutro. Então eu prefiro fazer tempo na Nova Zelândia ou ir antecipadamente para a Austrália e fazer tempo lá. Escolham vocês, o que vocês acharem que me vai fazer mais feliz. Sim. E isto é mais ou menos o que eu faço normalmente ao empregado de mesa que me traz a carta e dizer, olha, e o senhor, o que é que comia? Sim. Exato. Que é sempre uma escolha boa. E... obviamente a empresa é baseada na Nova Zelândia, puxaram o braço à sardinha deles, disseram não, esta gente tem que conhecer Queenstown, foi com quanto eu fiz de bem, passei 4 dias inesquecíveis naquele paraíso. Onde de facto há uma aldeia que se chama Paradise, onde foi filmada uma série que passou aí há uns anos, que se chama Paradise. E de facto, e o que é que fizeste lá assim extraordinário? Fizeste rapel? Sim, fiz as coisas todas, tipo viagem. Ainda por mais eles pagaram-nos as atividades todas. Quando nós chegámos tínhamos uma lista de coisas para fazer, 3 coisas diferentes cada dia. Foi desde viajar de helicóptero lá pelas montanhas todas, e tu percebes, espera aí, não há telemóvel, nem se pode ir voltar a casa a pé, portanto espero que isto não cai. Isto não cai. Desde os barcos e os barcos rápidos e os... ponham no Google Queenstown Activities e eu fiz algumas dessas. Terceira cidade, Sydney, porque nós crescemos a ver na televisão, na passagem de ano, as passagens de ano são sempre os primeiros. E portanto há aquela visão da Sydney Opera House e da ponte de Sydney na Harbour, e aqui nós crescemos com isso, não é? Crescemos a ver aquilo no nosso imaginário, sim. E de repente, sem eu ter dado por ela, estava a atuar na Sydney Opera House, e a do meu camarim a ver a ponte que dá na televisão com o fogo de artifício. Sim. E no dia seguinte a acordar às 5 da manhã e levar a minha equipa toda para fazer a ponte a pé, que é uma das coisas que se faz lá. E, portanto, aquilo foi descobrir uma coisa que eu só via na televisão. É a mesma coisa tu um dia conheceres mesmo o Darth Vader, por exemplo. Ou conhecer. Existe, e fazes uma pergunta e tiras uma selfie, sem ser na Comic Con. Aconteceu uma coisa parecida, desculpa interromper-te, não. Aconteceu uma coisa parecida a mim e ao Marco na Guatemala. Tu seguramente viste a mesma série que eu, se bem que é de uma realidade um bocadinho diferente. Les Mystérieuses Cités d'Or. Não te lembras disto? Não. Que era uma série franco-nipónica, francesa e japonesa, e que falava dos templos e das cidades de ouro incas, com aqueles templos incas. Sim. Eu estive na Guatemala, é outra cultura, é outro império, o Império Maia, e eu de repente eu tive contacto com o Império Maia no México, que não é extraordinário. Tu de repente estás naquilo que só vias na televisão, neste caso eu lembro dos desenhos animados, aqueles templos gigantescos. É verdade. E foi uma coisa, lá está, uma coisa que pertencia ao meu imaginário, e de repente estou ali. Isto está aqui, isto é real, isto existe. Eu parecia exatamente igual, e não é justo que eu não fale desse destino também. Eu parecia um puto. E nunca me aconteceu ficar starstruck com monumentos. Sim. Sim, ok, a Torre Eiffel e a Estátua de Liberdade e o Big Ben, ok, sim, espetacular. Está bem, ok. Sim. Pronto, e agora continuamos. A minha vida segue, sim. Pronto.
E houve um sítio do mundo onde eu fiz toda a força para ir, consegui que me levassem depois de um espetáculo à 1 da manhã, onde estava um frio de rachar, onde toda a gente que acabou por ir também se queixava, porque os dedos congelavam e partiam-se. E eu não queria sair dali porque eu estava a ver uma coisa inacreditável. Praça Vermelha em Moscovo. Epá, mas... Com direito a neve e tudo? Opa, tudo neve e gelo e tudo. E os soldados com aquelas... Tudo. Que tinhas direito. E portanto, essa foi a minha primeira vez em Moscou, desde então já lá voltei mais 3 vezes. Aliás, fiz lá a passagem de ano ano passado. E a trabalhar, mas com a curtir também, a curtir. E de facto, a Praça Vermelha, eu não sei explicar porquê. Não sei se é de nós vermos os filmes do James Bond sim. Os filmes americanos, os russos são sempre os maus. Sim. E de repente estamos ali, mas foi uma sensação que eu nunca tinha tido de absoluto fascínio por eu estou aqui, tenho que tirar foto, eu estou aqui. Aquele monumento, aquele é um palácio, é uma igreja. É uma igreja ortodoxa, não é? Sim, ortodoxa. Que é lindíssimo, parece um bolo. Parece um bolo, exatamente. Muito lindo. Vamos a mais 2 questões. Ora, 2 que não vamos esgotar os papéis, vai? Vamos, então agora vamos até porque já só temos 2 pessoas a ver. Exatamente. Tem que ser rápido, vamos fazer sexo rápido. Sexo muito rápido. Que tal? Sim, às vezes sexo rápido. Às vezes não. Sexo masculino. Eu sou sexo masculino. Mais é que podemos dizer. O que é que te apetece sobre sexo? Epá. Ok? Tivemos uma sorte incrível antes de tirar esse papel, dizer temos de ser muito rápidos. Pois é, sexo. Exatamente. TV. Ok, lá está. Estávamos a acabar de falar da audiência, já só 2 pessoas estão a ver o vídeo. Espero que comentem muitas vezes para parecer que são muitas. Sabes o que é libertador aqui na internet? E eu que venho da TV, e ainda lá estou, e tu também ainda lá estás de vez em quando, é que na internet, eu pelo menos. Isto é um contrassenso, porque de facto na internet também há na internet, mais do que na TV, as visualizações, tu sabes quais são, não é? Porque na TV tens que perguntar como é que foram as audiências e alguém tem que dizer e é muito também duvidoso se de facto aqueles números correspondem à verdade. Na internet tu sabes que foram 12.344. Exatamente. E daqui a 1 hora já são 12.340 e qualquer coisa. E 50 odiaram. Exato, e 50 odiaram. E ainda por cima expressam-se, não é? Que é uma coisa que na televisão tu não tens. Mas devo dizer-te, acreditem ou não, que eu sempre senti muito mais pressão em ter audiência na televisão, porque isso significava a continuação ou não do programa e mudarem ou não de horário, do que na internet. Eu na internet estou aqui, eu não sei se vou ter 10 mil pessoas a ver, se 15 mil, se 5 mil, eu vou estar contentinho, sem preocupação nenhuma agora, durante, depois, eu não vivo obcecado pelos resultados. E a TV é muito opressora a esse nível. Eu acho que a TV está a passar por uma fase de profunda transformação barra crise. Sim. A TV está a deixar de ser o que nós achávamos que era, não voltará a sê-lo. E grande parte da responsabilidade disso mesmo são as plataformas, são pessoas como tu que fazem estes conteúdos que são seguramente mais interessantes do que muitas das coisas que se fazem na TV e que finalmente vão responder àquele velho enigma que é: mas estas coisas fazem-se porque se vê ou vêem-se porque as fazem? Sim, exato. E de facto, para tudo quanto nós vemos nos canais, esta dúvida existe. Mas espera aí, mas porquê é que eles estão a fazer isto? Não é porque há muita gente a ver. Não, só há muita gente a ver porque se faz isto. Se calhar se fizesse outra coisa, talvez outras pessoas vissem. E normalmente quem está a gerir as televisões não está verdadeiramente preocupado com o tipo de produto que entrega às pessoas. Sim. Está preocupado com as visualizações, com a repercussão que aquilo vai ter no seu cargo, no seu ordenado e na sua carreira. Exato. A última coisa que está preocupado é se aquilo é bom ou mau para as pessoas, se é o que elas querem, gostam, deviam ou não deviam ver. E daí a televisão ter entrado num processo autofágico em que vai
vai destruir-se a si própria, ao mesmo tempo que outras plataformas que nós conhecemos e as que vão surgir no dia seguinte a estarmos aqui, seja qual for o dia em que as pessoas vão ver este vídeo, estará qualquer coisa a acontecer. Sim, sem dúvida. E nova, e isso significa que há uma coisa extraordinária nas nossas vidas e nas nossas carreiras que tu tens conseguido e que eu procuro conseguir, e que é uma permanente reinvenção, procurando estar a ser contemporâneo, procurando dar-lhe um toquezinho de vanguarda, e procurar pensar antes aquilo que não foi feito ainda, e por isso mesmo eu acho que a TV, como nós a conhecemos, temos que nos despedir dela. Sim, olha, há pouco estávamos a falar porque está a ficar velhinha, não é? Está a ficar muito velhinha. Mas esta era a fase das perguntas rápidas. Sim, bora lá. Antes que a gente chateie alguns dos nossos amigos. Sim, porque eu continuo a ser uma cara da televisão. Moda, ora está, a televisão pode passar de moda muito em breve. tu tens uma vida tão facilitada com as tuas opções Tenho. de moda. Epá, mas fiz por isso, não é? Fizeste por isso. Tu já me explicaste com que idade é que tu decidiste? Eu acho que tens isso bem presente? não foi um dia, não foi a partir de hoje. Foi um processo gradual. Foi um processo que tomou conta de mim. Eu sei que a primeira vez que eu acordei para o preto foi quando comprei uma camisola de gola alta preta. Percebi numa festa de anos que a camisola de gola alta preta te proporciona uma coisa extraordinária, que é, não importa a cor do casaco ou das calças, aquilo parece que foi propósito. Parece que foi propósito. Isso é uma coisa. A outra coisa foi, como teve bons comentários, fui comprar mais 5 no dia seguinte. E a pouco foram as camisolas, as calças, os casacos e pijamas, tudo. Sim. E pijamas, inclusive? Tudo menos roupa interior. Toda a minha roupa interior é colorida. Tu isso vais praticar o desporto? Sim, preto, sim. Preto? Sim. Espera aí, então se tu vais. Espera aí, então deixa-me aqui colocar-te numa situação. Vais jogar à bola. As equipas estão. Tu partes de um pressuposto errado desde logo. Tu jogas à bola. Exatamente. Mas vou à praia. E se for à praia, vou com calções pretos. Calções pretos. É verdade. Eu devo dizer que estou mais preocupado com a moda hoje. Estou-me a tornar muito vaidoso. Pá. Eu não era tão vaidoso como era agora, como sou agora. Comecei a ter mais noção. Eu dou por mim. Há pouco, internet, estou por mim a ver tutoriais na internet, o que as cores combinam, porque eu não tinha noção absolutamente nenhuma. Continuo a não ter noção, atenção. Está bem, mas a atitude. Mas a atitude. A atitude que falávamos há bocado. É pá, estou preocupado. Espera aí, o preto dá com isto, o azul não dá. Estou mais preocupado. Eu continuo a ser um desastre. E não me envergonho nisso, devo dizer. Acho que é bom continuarmos a sermos vaidosos até sermos muito velhinhos. Eu há pouco tempo tive uma experiência, porque eu entreguei o Zé Santana convidou-me para entregar um dos prémios dos GQ Man of the Year. Vi, sim. E pronto, e o nosso amigo Luís Borges, sim, ia claramente com um pijama branco com cerejas. E ninguém teve a coragem de dizer que ele estava mal. Não só não tiveram coragem de dizer que ele estava mal, como eu sou-te sincero. Aquilo ficava bem. Ficava-lhe muito bem. Esparta. Não é? Eu disse, nós ficámos perto um do outro no jantar. Disse, epá, é incrível, o que é que vocês fazem? Pois. E ele respondeu-me, explicou-me, e na minha cabeça eu resumi tudo a uma única palavra. Então. Atitude, justamente. Há pessoas que não têm a atitude certa para usarem. Exatamente. Por exemplo, se nós agora disséssemos, vamos falar com o Zé Santana e para o ano vamos os dois aos GQ, assim vestidos. Ridículo. A nossa atitude era diferente, porque nós íamos íamos conscientes do que gostávamos de vestir, era uma coisa que não era nossa, mas íamos experimentar. Não, o Luís estava vestido daquela maneira e estava com a atitude certa. Aquilo fazia parte dele. Ele fez-me sentir que não havia nada que lhe ficasse melhor naquela noite do que aquele pijama branco. E isso é moda a acontecer. A moda acontece. E assim aconteceu moda. A moda é isso. Pronto. É quando a roupa está de acordo com a atitude. Eu estou a abrir todas agora. É lá. Impossível. Ora, és daqueles que diz que nada é impossível? Sou. Sou daqueles que... aliás, há coisas que são... Há uma coisa que é impossível. Não posso falar dela.
Sim, exatamente. Isso é impossível. É impossível. Não temos falado sobre isso. Não, nem pensar. Mas sim, é o nome do espetáculo que conquistou no Teatro Tivoli BBVA até o dia 1 de janeiro. Não diga de que é o espetáculo. Ora bem, não, isto para quem só ligou agora, sim, é porque nós hoje não falamos, prometemos, não falamos de magia. Sim. Bom, mas impossível. Impossível é uma palavra que eu adoro, não só porque é uma provocação, não só porque se tu tiveres a atitude de lhes cortar-lhe, truncar o I e o M rapidamente passa a ser possível, e é só pegar no papel e rasgar as duas primeiras letras e de repente é diferente. Mas também é o segredo da minha atividade, em que constantemente ao longo da evolução do mundo há coisas que eram impossíveis que foram tornando-se possíveis. Aliás, isso são marcos da nossa própria evolução, não é? E eu, na minha profissão, sou obrigado a constantemente atualizar o desafio, fazendo o que ainda é impossível. Sim. Ou seja, eu hoje, se pensar numa coisa que hoje é impossível, se calhar crio um momento da minha atividade. Sim, que não podes dizer qual é. Não posso dizer qual é. Em que me teletransporto daqui para ali para o fundo. Imagina mas que daqui a 100 anos estamos na mesma sintonia. Isso já é possível. Sim. E eu vou ter que continuar à procura do impossível. Portanto, a minha vida o teletransporte à procura o teletransporte, quando for inventado, e vai acontecer. Sim, dia. vai. Hoje é impossível, mas vocês já havia muita coisa, era impossível há 1000 anos. O que é que a tua atriz-avó diria do iPhone? Justamente. Eu diria que grande parte, uma larga percentagem dos números de magia desapareceriam. Claro, mas foi isso que foi acontecendo, foram desaparecendo ao longo do tempo e os mágicos foram prototipando o futuro, criando, consolidando os sonhos do presente numa altura em que eles ainda não são concretizáveis, sim, mas são encenáveis. Exato. Pronto, eu não queria falar sobre magia, mas não falamos. Mas essa profissão, a tua profissão, da qual eu não posso dizer o nome, não. Em certa medida, vocês são os inventores de algo que ainda é por inventar. Ou ainda por fazer na verdade. Né? Aliás, se juntares a palavra possível e a palavra atitude, é um bocadinho a atitude, é um bocadinho o que acontece nestas paredes do Estúdio 33 onde nós estamos, em que, por exemplo, a palavra impossível não se utiliza, ninguém ousa dizer, isso é impossível, porque percebe que todos os outros caem em cima. Sim. Esta é uma coisa. A outra coisa é, por exemplo, ninguém diz, temos aqui um problema. Não há problemas. Não, há oportunidades. E mas essa é a atitude. Exatamente. Essa é a atitude certa aqui, é a única atitude. É uma oportunidade para sermos melhores, para superar, para fazer. Superar-nos, sim. Para mudar alguma coisa, fazer uma coisa que não existia antes. Bom. Essa é a atitude certa. Tira lá um agora. Tu gostas disto? Espetáculo. Desporto! Então. Sim, não, talvez. Não, nunca. Sinceramente. Nunca? Não. Zero? Zero. Absolutamente. Nenhuma altura da tua vida foste. Sim, quando não podia faltar às aulas de educação física, uma coisa assim. Zero desporto, Luís. Zero desporto. Mas tu tens noção, se queres chegar a uma boa velhice, percebes? É fundamental. É fundamental, pois é. Mas tu estás bem, tu estás ótimo. Pelo menos exteriormente estás impecável. Eu qualquer dia penso nisso. Mas não, eu acho que as pessoas devem fazer e percebo que se calhar na última década se descobriu quase um culto e uma cura que faz todo sentido, mas que levou as pessoas a que socialmente tivessem essa tendência. E eu acho que isso é daquelas alterações, contrariamente à climática, que nos faz muito bem. E eu espero seguir na onda, não é? Portanto, a próxima vez que falarmos, eu digo: desporto, amigo, eu faço desporto todos os dias. Mas nem que seja andas? Eu ando. Sim, fazer um trekking. Eu gosto muito. Nós andamos. Eu gosto muito de andar a pé e, portanto, mas não o faço agora vou fazer desporto. Não, eu gosto de conhecer uma cidade a pé, sobe e desce e faço quilómetros entre o Estúdio 33 a subir e escadas e não é sedentário, pronto. Não, isso não, de maneira nenhuma. Mas não é assim a menina dos meus olhos.
Mas olha que tu, pá, então tem que haver aí um segredo qualquer, porque de facto, pá, tu não tens 20 anos, eu também não tenho, nós sabemos que o metabolismo fica mais lento, tu gostas, és um gourmet, gostas de comer, gostas de beber, e de repente estás impecável, não há alterações nenhumas, portanto não sei qual é que é. Pá, tem que haver aí. É magia negra, é magia preta, porque ela é preto. Ok, então mas uma rapidamente para lá, isto é eternidade. Eternidade. Eu acredito. Tu acreditas? O facto de eu ser ateu não significa que eu não seja espiritual. E isto é que é um dos meus grandes dilemas. Como é que eu consigo ser agarrado ao ateísmo e ao mesmo tempo que é uma percepção que eu tenho, e sequer até é um desejo e uma fé que eu tenho, em que nós somos mais do que a matéria e que nós existimos para além da nossa existência terrena aqui. Quanto mais não seja, também até a nível metaforicamente falando. Ou seja, não sei quem é que disse, eu já li, não sei onde, que nós existimos para sempre desde que alguém se lembre de nós. Precisamente. É nisso que eu acredito. É nisso que tu acreditas? Eu acredito que existem pessoas que, para mim, comprovadamente ganharam a eternidade. E ganharam-na porque eu me recordo delas diariamente, ou quando faço alguma coisa que acho que as deixaria orgulhosas, sim, ou quando faço alguma coisa que acho que isto não estaria muito à altura desta pessoa, ou quando coloco em prática coisas que aprendi com essas pessoas e portanto elas continuam presentes em mim, e eu acho que a eternidade se ganha dessa forma, ganha-se porque nós tocamos pessoas de alguma forma, alguns ganham-na pelos maus motivos, sim, porque nos recordamos dessas pessoas, e a certa medida é importante que não nos esqueçamos delas, não é? Para servir de referência. Absolutamente, aliás, há bem pouco tempo eu trouxe a Portugal um dos poucos sobreviventes do Holocausto que veio como convidado. Ele era mágico, acha que a magia lhe salvou o tempo em que passou nos campos de concentração, porque aprendeu com outro mágico. Aliás, uma história que vai ser precisamente o centro de um livro de um grande escritor, muito traduzido em muitos países, línguas, mas eu não tenho autorização para falar sobre isso, portanto não vou falar, mas pronto, resumindo, aconteceu. Eu não disse nada, ok? Que esteve em Portugal e pediu-me, ok, eu vou ao teu programa, mas, por favor, para que a minha viagem valha a pena, eu tenho que dar conferências quando estiver aí. E acabámos por conseguir que desse conferências na Universidade de Coimbra, teve esgotadíssima, e no Porto e em Braga, porque o que ele diz é, eu tenho que contar a minha história para que as pessoas não esqueçam, sim, o que é que aconteceu. Portanto, às vezes, é melhor esquecer isso. Não, eu acho que não temos que esquecer se aquilo nos puder ensinar alguma coisa. Normalmente aquilo que nos fez sofrer ensinou-nos alguma coisa. Ensinou-nos ou porque aprendemos estritamente por causa dessa coisa e aprendemos algo sobre alguém, ou porque até aprendemos da maneira que reagimos a essa circunstância. E se calhar aconteceu-nos alguma coisa, de muito bom ou muito mau, nós tivemos uma reação inesperada e aprendemos que pudemos reagir daquela maneira, que era uma coisa que se calhar não conseguiríamos antecipar. Sim. Portanto, a esse nível, eu acho que... Esse é um bom exemplo, os maus exemplos podem ser bons, sim, não é? Sem dúvida. Eu acho que essa eternidade é garantidíssima. Não acreditas no outro tipo de eternidade? Sinceramente. Não, zero. Não, eu sou, para já eu sou da área das ciências. A área profissional em que hoje as pessoas me enquadram é uma área que está habituada a investigar, a conhecer, a perguntar, a duvidar, a criar a mentira, e a perceber os mecanismos da mentira, a criar a forma, a perceber porque é que as pessoas têm lacunas de percepção que são altamente exploráveis for entertainment purposes, mas que também são altamente exploráveis para construir castelos no ar que, na verdade, não são mais do que bonitas histórias de fantasia. Eu devo dizer que eu tenho esse lado todo, esse lado racional, eu sei que isso é verdade, mas por outro lado eu acho que me estou a deixar ir com a idade no belo que é construir castelos.
Claro que sim, Entendes? até porque repara, nós somos tentados a achar, relativamente às pessoas que nos são mais próximas, amigos, familiares, progenitores ou descendência, que é tão bom estar com essas pessoas, fomos tão privilegiados em ser parte da vida delas e vice-versa, que não queremos aceitar que essa sensação de preenchimento, prazer, tudo isso, aprendizagem, admiração, tudo isso, que acabe. Sim. E, portanto, nós naturalmente, independente se é verdade ou mentira, não é isso que Eu se acho que é da questiona, natureza humana. naturalmente nós não conseguimos viver com o não haver pelo menos essa possibilidade. Sim. E todos nós acreditamos nessa possibilidade. Uns podemos assumir mais ou podemos assumir Incluindo menos. tu? Claro que sim. Não, claro que sim. Aliás, eu acharia isso espetacular. Isso era fantástico, não é? Sim. Agora, se me perguntares, neste momento, não tolhido por uma qualquer circunstância em que acabaste de perder alguém. Friamente. Não, mas friamente, neste momento, pois, não. Pois, eu estou contigo. Mas eu pouco a pouco vou-me deixando embora. Não tem mal. Não tem mal nenhum. Não sei se vamos despachar isto tudo. Vamos a mais dois até porque eu acho. Não, agora é Olha, queima-roupa. estamos com pouco tempo. Estamos com pouco tempo. Ora, aí está. O único recurso não renovável que temos nas nossas vidas é o tempo. É o tempo. Vejam o que é que fazem com ele. Por outro lado, bricolagem. Podem fazer bricolagem, é verdade. Tu fazes bricolagem, que é o que tu fazes mais aqui. Eu faço imensa bricolagem e gosto de construir coisas e fazer maquetes e essas coisas. Eu vou dizer, esta mesa teve aqui um pequeno problema na vinda para cá e rapidamente os olhinhos do Luís ficaram assim, porque querias saber como é que isto podia ser. Não, foi buscar uma câmara de tape, uma fita cola, chegou aqui, coisa e tal, os olhos brilhando-se agora. Ouve, está altamente igual. Ok, és tu. Eu tenho zero jeito para bricolagem, zero. Não é a minha política, é fazer coisas em casa. Exatamente, não é política. Esquerda ou direita? Olha, nem uma coisa nem outra, porque eu estou muito desiludido com a forma como se faz política hoje em dia. Eu pertenço a uma geração, como tu, em que sabe que houve momentos em que pessoas colocaram o bem-estar comum à frente da sua carreira, conta bancária, fama e proveito, ou simplesmente orgulho. Eu conheci uma delas. Eu conheci porque faleceu este ano. Conheci uma delas e, portanto, eu sei que foi possível. O padrinho de casamento dos meus pais, e que, portanto, existia na minha vida antes de eu saber que sou eu, porque foi padrinho de casamento dos meus pais, que era o António Arnaud, pai do Serviço Nacional de Saúde. Foi uma dessas pessoas. Foi uma das pessoas que foi para a política para fazer bem à sociedade, foi para a política com um sentido social de enorme fraternidade, enorme solidariedade, de uma sensação de dar e de construir um Estado social que fosse justo, que fosse conhecedor, saudável, e que, como ele próprio dizia, houve uma altura que percebeu que a política descambou numa profissionalização, num aproveitamento, numa falta de vergonha. Começou a haver carreirismo. Numa falta de vergonha, e ele saiu. Sim. Saiu, tanto que é uma figura desconhecida, e saiu com uma para a mão maior à frente, parte das pessoas. exatamente, saiu com uma mão à frente e outra atrás. Foram-lhe oferecidos empregos em empresas públicas como presidente do Conselho de Administração. Sim. Ele deixou de falar com algumas das pessoas que lhe ofereceram esses empregos, que também já faleceram. E eu disse, mas saiu tão desencantado, porque é que não partilha isso? Não posso partilhar, porque há familiares que estão vivos e não faz sentido. Mas confidenciou-me a mim e a um conjunto de amigos e familiares, foi por isso que ele saiu da política. E o que eu acho é isso, eu acho que na política nós vemos olhamos para os Donald Trumps desta vida, olhamos para as Theresa Mays,
para falar de casos concretos e para não entrar aqui em divisões e coisas, não vale a pena, uma coisa muito pequenina do nosso Portugal e tal. Não vale a pena, não quer destabilizar, nem quer estar aqui armado em agitador. Em agitador, ok, eu é que sei. Não sei nada. Isto é uma sensação como cidadão, como um dos que vai votar. Pronto. E vou sempre votar e acho que e mais, acho que o voto devia ser obrigatório, devia ser um dia de semana. E quem não vota devia ser penalizado. Devia ser, claro que sim. E mais, mas acho também outra coisa, acho que os votos em branco deviam traduzir-se em cadeiras vazias no Parlamento. Justamente. Pronto. Não é fazer tábua rasa dos cartões amarelos e vermelhos que o povo dá aos políticos. Que é uma forma de votar. Votar em branco é uma atitude. Se as pessoas fizerem contas, pode ser-se primeiro-ministro em Portugal com 10% dos portugueses a votarem numa pessoa. É muito fácil fazer estas contas. Depois podemos fazer, mas pronto. Aliás, para não acharem que eu não sei o que estou a dizer, é assim: se nós pegarmos na população total, 100% da população, a abstenção é 50%, ficam 50%. Se 10% votarem, como aqueles ou os 50 que foram eliminados passam a ser o universo total, os 10% de votação efetiva num determinado candidato passam a 20%, com 20 é primeiro-ministro. Portanto, e o que é que significa? Significa que 10% de 10 milhões de portugueses, que 1 milhão de portugueses é suficiente para eleger um primeiro-ministro. Portanto, alguma coisa de 10 milhões. Exatamente. Portanto, alguma coisa está errado, quando matematicamente isto é possível. E se eventualmente os votos em branco se traduzissem em cadeiras vazias, e portanto políticos desempregados, à medida que as cadeiras vazias aumentavam, se calhar todos os políticos seriam melhores políticos para que a sua cadeira não ficasse vazia. E se calhar voltávamos a ter políticos apaixonados, abnegados, que querem de facto o melhor para Portugal e que não esquecem que são nossos empregados. Essa é que é a questão, porque eles não mandam em nós. Porque repara numa coisa, eu acho uma coisa extraordinária, que é assim, nós somos uma empresa, somos 9 pessoas, a Luís de Matos Portões existe há 23 anos, eu considero que somos todos iguais, eu não tenho empregados, tenho colaboradores e eu não peço nada que eu não esteja na disposição de fazer e portanto temos essa forma de estar. Mas em qualquer empresa, imagina que o patrão diz, desculpa, olha, diga uma coisa, queria saber isto e aquilo. Tu achas que algum empregado se vira para o patrão e diz assim, vai-me desculpar, mas sobre esse assunto eu não falo? Que é o que acontece. Que é o que acontece com os políticos a quem nós pagamos, e não prestam contas, nós elegemos e que se dão ao luxo de dizer, não, sobre isso eu não presto declarações. Toda a razão. Desculpe lá, não presta declarações. O senhor tem que responder a toda a hora, a todo o instante, a qualquer português que lhe pergunte, seja jornalista ou não jornalista. Mas o senhor permanentemente tem que estar a ser escrutinado. Quanto muito pode dizer não sei. Exatamente. Que já é uma resposta. Já é uma resposta. Agora, eu sobre isso não falo. Sim. Não, desculpe lá. Subverteu-se completamente. E os políticos esquecem-se que a profissão de político tem uma nobreza associada extraordinária de pessoa que trabalha para o bem da sociedade, que pessoa que é escolhida entre pares porque tem outra visão, porque tem uma outra capacidade e nós escolhemos para que nos governe e que de repente acha que é o contrário. E portanto não faz sentido nenhum o caminho que estas coisas levaram. Eu sei que o Churchill dizia que a democracia é o pior sistema do mundo. Sim, à exceção de todos os outros. Pronto. Mas sabes que nós também somos responsáveis por isto. Nós parece que temos um gosto particular em eleger pessoas para depois falarmos mal delas. Sim, e mais, mas não é? Ainda por cima somos muito preguiçosos, porque a maior parte de nós, eu vou sempre, mas vou dizer, a maior parte de nós não vai votar. Sim. E quando eu digo que o voto devia ser obrigatório e a meio da semana, é porque as empresas deviam parar para nós irmos votar. Sim. Porque repara, se eu vir 2 desconhecidos a discutir na rua ou à pancada, o sistema português permite que eles me indiquem como testemunha, sem o meu consentimento, e que eu tenha que ir em tribunal, testemunhar aquilo que vi, com a obrigatoriedade para mim e para o meu patrão de que me deem aquele dia livre para eu ir testemunhar. Quer dizer... Isso está na lei. Está na lei. Portanto, isto significa o quê? Que 2 palhaços à agulha na rua são suficientemente importantes para que eu não venha trabalhar. Sim. Percebes? No entanto, escolher o governo do meu país é uma coisa que se faz ao domingo. Opcional. Ou que se tiver bom tempo, vamos antes todos para a praia. Portanto, não. O voto tem que ser obrigatório. Eu posso lá chegar
e votar em branco. Ou desenhar um belo caradete. Claro que Estás sim, no teu direito. claro que sim. Mas eu tenho que ir lá. Sim. Eu tenho que mostrar, é uma obrigatoriedade que para mim não é uma hipocrisia, é uma falsa liberdade, Sim. porque alguns políticos a quem eu partilhei esta ideia disseram: epá, tu tens razão, mas depois essa coisa de ser obrigatório não é nada democrático. Não, é precisamente o contrário. Para proteger a democracia, que precisa claramente de babysitting, Sim, não é? alguém que tome conta dela. Exatamente. Então temos que criar as condições, nomeadamente uma coisa tão simples. Em vez de votar ao domingo, é à quarta-feira. Sim. E a gente para tudo. Então não paramos para feriados que são Sim, em sim, honra sim, de sim, santos sim, em que sim, não sim. acreditamos. Exatamente. Não é? Justamente. E esfregamos as mãos. E não paramos para feriados de coisas que nós nem sabemos o que era aquilo, que aconteceu há muitos anos. Exatamente. E em vez de estarmos a fazer coisas que mudem o nosso dia de hoje, estamos a celebrar aquelas que outros fizeram. Não. Então vamos fazer alguma coisa por Eu agora. estou em absoluto em concordância contigo. E concordas que vamos tirar outro papel? Bora lá. Epá, tem que ser, bora lá. Vamos lá ver se temos tempo de... Estamos bem? Amizade. Ui, Ora, aí coisa está. tão importante. É verdade. Cada vez menos, devo dizer. No meu caso, sou cada vez mais seletivo. Mas ao mesmo lado... Sim, diz Chico, estás aí a fazer sinais? Ok. E cada vez mais prezados. Não sei se me estou a fazer entender. Completamente. O número de facto vai reduzindo. Sou cada vez mais seletivo. Mas por outro lado, também sinto necessidade de fazer mais amigos. Pode parecer um contrassenso, não é? Entendes? Eu compreendo perfeitamente. Acho que... Por exemplo, a relação que eu tenho contigo, as pessoas podem pensar, são grandes amigos. Nós não somos grandes amigos, no sentido em que há uma grande cumplicidade. Mas há uma grande cumplicidade. Fruto de, se calhar a geração que hoje vê YouTube não sabe que nós éramos dois putos. Pois éramos, que nós já no fomos princípio, putos, nós já fomos ainda somos. No princípio dos anos 90, de repente tinham jeito para fazer televisão. Sim. E que até temos uma glória que partilhamos os dois, é que verdade. havia um crítico. Disseste isto outra vez. Devemos dizer agora. De um jornal. Então vão ver antes. Não vou dizer. Mas pronto, isto para dizer assim, não nos vemos todos os dias. Mas nós dávamos grandes amigos, sabes? Nós os dois dávamos grandes amigos, Luís. Aliás, hoje já decidimos imensas coisas. É verdade. E só uma centelha de amizade é que podia originar. Quando diz mata-te, diz fala. Exatamente. E acho que isso é a base de muita amizade. Aliás, esse se calhar é o momento em que nós podemos dizer que, da mesma maneira que na nossa última conversa deixámos o teaser para esta, provavelmente a próxima já sabemos quando é que nos vamos voltar a ver. Então vamos já lançar o teaser. Eu acho que é no verão do próximo ano, não é? No verão do próximo ano. O Luís tem aqui condições extraordinárias neste estudo. Mas não dizemos mais. Não dizemos mais? Não. Então vai acontecer qualquer coisa. Vai acontecer qualquer coisa que vos envolva a vocês também. Sobretudo os patronos. Exatamente, os patronos. Eu diria mesmo exclusivamente os patronos. Exclusivamente os patronos. Portanto, isso começa logo por aí. Sim. Que os patronos vão ficar muito felizes. E se... Exatamente. Exato, já no princípio do ano. E se tu que não és patrono gostavas de ser feliz em breve, deves ser patrono hoje. Exato, é isso mesmo. Vai acontecer qualquer coisa aqui bem no centro do país e com a ajuda do meu amigo Luís de Matos. Muito bem. Não podemos dizer mais. Exatamente. Está selado. Está selado. E eles já perceberam que quando nós dizemos que vai acontecer, acontece. Pode demorar um aninho, mas acontece. Não tem mal nenhum. Isso, aliás, é o segredo do sucesso. É cumprir. Como é que está tudo ligado? Está tudo ligado. É justamente isso. É cumprir, ou pelo menos fazer todos os esforços para o concretizar. Isso é sucesso. Eu há pouco tempo fui à Guatemala, subi a um vulcão. E a sensação de superação / sucesso é inexplicável para mim, porque eu já há muito tempo não tinha. 4 horas e meia a subir a pique. Sim, 4 horas e meia a subir a pique, uma coisa que já impensável se me dissessem que iria fazer isso. Não jamais vou 4 horas e meia a subir e depois acordo às 3:30 da manhã para subir. Mais importante que o resultado final, que for subir a 4.000 metros, podia ser subir a 1.000 metros. Foi o esforço. Eu senti o cume para mim não é evidente que eu digo 4.000 metros com orgulho, mas podiam ser 3.000, 2.500. O sucesso para mim foi o esforço que eu tive que empregar para lá chegar. Felizmente cheguei, mas mesmo que não chegasse, eu acho que iria ter sucesso, porque dei tudo para lá chegar. Eu concordo em absoluto e muito parecido com isso, diria também que provavelmente
nós deveríamos olhar para os insucessos como o verdadeiro segredo do sucesso. Porque é só quando falhas e voltas a fazer é que de facto podes atingir um sucesso pleno. A outra coisa também é que do sucesso não se aprende, mas aprende-se da ausência dele. E isso é o que o torna, apesar de parecer um bocadinho de jogo de palavras, mas a forma de tornar qualquer insucesso num sucesso é precisamente fazer com que tenha valido a pena. E isso é, o que é que eu aprendi com este insucesso? O que é que eu falhei? O que é que eu falhei? Porque é que o insucesso ocorreu? Exatamente. Esforcei-me o suficiente? E imediatamente isso se converte num sucesso, porque tu ficaste mais rico, mais conhecedor, mais forte, e portanto acho que não devemos olhar para o sucesso como um fim em si, não é? Um fim em si, uma coisa contabilizável daquela maneira. É sucesso de grau 3. Sim, senhor, como aos sismos, a escala de risco. Escala de Exatamente. Estamos quase a acabar isto. Estamos quase, está quase. Social networks. Redes sociais. Tu és fanzaço? Eu sou fanzaço, claro que sim. Fanzaço de ver a vida dos outros? Ou fanzaço de usares a tua network para a promoção do espetáculo? Assim, não quero dizer, é hipócrita dizer que nós não gostamos de ver o que está a acontecer com os outros, como é evidente, não é? Gostamos, quando não havia social networks e íamos ao café, no fundo era a nossa forma de social network. Também havia grupos a falar mal uns dos outros, também havia cartazes na parede. Também cumprimentávamos com um sorriso. Exatamente. Dávamos os gostos. Mas portanto, social network é uma coisa que sempre existiu. Hoje em dia está consubstanciado de uma forma mais massiva e está online. Mas os comportamentos são comportamentos humanos traduzidos para aquela circunstância, para aquela plataforma. O único lado menos bom é que tu não sentes o calor do aperto de mão ou a força do abraço. Sim, por um lado. Por outro, se não fossem as social networks, existiam pessoas na minha vida que eu jamais teria reencontrado, pessoas com as quais eu me cruzei porque tive uma semana de espetáculos no México e outra no Dubai, e de repente essa pessoa saiu da equipa porque foi fazer um outro trabalho qualquer, ou porque era um câmara com quem, estou-me a lembrar do Marty, por exemplo, que é um câmara australiano que fez connosco México, fez connosco Dubai, e agora está num outro espetáculo e com quem mantenho um contacto direto. Se calhar falo mais com ele do que se calhar com alguns amigos que vivem mais perto. Mora aqui. E isso é importante. Depois também é importante na nossa profissão, na profissão de qualquer artista da rádio, TV, disco, da cassete pirata, há sempre um conjunto de interlocutores, que é o nosso público, são as pessoas que acompanham o trabalho, aquilo que para alguns pode ser dito como admiradores ou fãs. Eu prefiro vê-los como pessoas que acompanham o trabalho, têm um olhar crítico, ficam felizes com o meu sucesso e também criticam se tiverem que criticar. E de facto é possível um contacto mais direto de partilha do que é que estamos a fazer através da social media. Que era impensável há 15 anos. Claro que sim. Claro que sim. Faltam dois. Tiro o outro. Ok. Este é para ti. Ok. Este é para mim. Calhou-me este. Queres trocar? Não. Ok. Memórias. Ui, para o final. Então não há tempo para memórias. Memórias. Olha, memórias, vamos acreditar, isto era muito engraçado, e ligamos-nos nesse dia, que um dia nós vamos ser muito velhinhos. Sim. E alguém nos vai dizer: encontrei um vídeo não será YouTube, será outra coisa qualquer, de vocês os dois a conversar e a falarem muito novinhos, a falar disto, a dizer, sério, manda-me lá. Já não será o link, será outra coisa qualquer. Sim. Não, será um pescado do olho. Exatamente. E vai lá ter. E a gente vai lá ter. E no dia que nós formos muito velhinhos e estivermos a ver esta conversa, ligamos um ao outro só para... Olha, viste? Aconteceu. Aconteceu. Abre aí. Ora bem, e então o tema de encerramento desta sessão será sorte.
Pá, isto não dava. Isto... Era o melhor, acho que era o melhor. Se fechássemos com bricolagem, não ia ser a mesma coisa. Não ia. Mas teve o seu papel quando apareceu. Teve o seu momento. Teve o seu papel, literalmente. Que bom. Sorte. Isto é o maior dos clichês, mas eu vou dizer-te. Sabes qual é que é o clichê que vou dizer? Diz-me. A sorte procura-se, não é? A sorte não cai. Eu não acredito na sorte aqui. Não. Eu acredito mesmo que é uma questão de atitude, uma das primeiras palavras que apareceu. A atitude é procurar a sorte. A sorte não cai. Se bem que é um bocadinho um paradoxo, é um contrassenso, porque a sorte à partida deve aparecer se nós fazemos muito por ela. Mas eu acho que esta sorte assim não... E não há mérito nessa sorte. Acho que não há mérito nessa sorte. Eu acho que há duas... Tu tens sempre qualquer coisa para dizer sobre isso. Eu acho que há duas visões que se calhar são muito extremadas a propósito da sorte. Uma é as pessoas acharem que sim, há sorte, que sorte, olha, aconteceu isto. E tudo bem, e acham que é simplesmente sorte. E depois há outra muito extremada que é dizer, não, a sorte dá muito trabalho e a sorte a gente constrói, nós decidimos tudo e tal e tal. E as duas se calhar são extremadas. Eu prefiro um meio termo em que eu acho, por exemplo, aquilo que cada um de nós é o resultado de três coisas. É o resultado, três coisas, que é sorte, talento e trabalho. Sorte, talento e trabalho. E o que é interessante é que, desde que haja uma pitada de cada uma delas, não importa a quantidade. Ou seja, se eu tiver muita sorte, eu atravesso a estrada e encontro-me com uma oportunidade e um convite e não sei, eu posso ter um pouquinho de talento e não tenho que trabalhar muito. E a coisa dá-se. Compõe-se. Por outro lado, pode ser que eu tenha muito talento, a minha sorte é muito má e também não trabalho. Mas ele tem tanto talento, cada vez que abre a boca, ele mesmo sem ensaiar, ele tanto canta vai ter sucesso. Vai ter sucesso. A terceira é, a questão da sorte é mínima, a questão do talento é mínimo, mas trabalha muito. E essa pessoa também terá sucesso. Portanto, quando se diz que se o que nós somos é resultado de sorte ou não é só resultado de sorte, mas com certeza que existem circunstâncias constantemente que se nos cruzam e que podem, acredito também, ser igualmente favoráveis ou adversas. Mais ou menos na mesma medida. E tu escolhes para onde é que vais. Aí há um arbítrio teu. E aí há um arbítrio. E, portanto, tu acabas, quando se diz que tu constróis a tua própria sorte, com certeza que sim. Mas claro que há a noção de sorte e azar, porque... Está bem, tu fumas muito, ficas com cancro do pulmão. Oh, que azar. Mas eu tive um amigo meu japonês, por exemplo, que nunca fumou e morreu de cancro do pulmão. E admito que ele nunca tenha feito nenhuma escolha, consciente ou inconsciente, no sentido de ter aquela sorte ou aquele azar. Né? Portanto, eu acho que há alguma sorte, mas acima de tudo, na sua grande maioria, tu podes sempre escolher a tua sorte e podes sempre mudá-la e podes sempre encontrar nela com a atitude e com o trabalho e com humildade. Eu acho que não é o que eu quero dizer assim, a sorte, a melhor forma de dizer talvez fosse, a sorte não é um fator definitivo. Nem para o bem nem para o mal. Nem devemos entregar nela claro que não. Os nossos destinos, não é? O nosso sucesso e a nossa vida. Mais uma vez aprendi muito contigo. Igualmente, foi tão bom. Porque não é eu a falar com alguém que entrevista, estamos a falar os dois. Eu passei a conhecer coisas de ti que não conhecia. Já disse aqui coisas que saem. Eu estou por mim a fazer não vale aquilo. Editar, não vale editar nada. A falar de coisas que acho que acontece também aí desse lado, muitas vezes. Quem está a conversar comigo é uma conversa, de facto, onde acabamos por dizer coisas que depois esquecemos que há outras pessoas a ver. O que é que eu te posso dizer mais? Muito obrigado. Luís. Obrigado eu. Diz-me. Deves dizer. Mas tens que acabar a conversa primeiro. Eu não vou dizer do que é. Pronto, basicamente o espetáculo chama-se Luís de Matos, eu posso dizer que é. Chama-se Luís de Matos Impossível, também até foi uma palavra que saiu aqui. É um espetáculo repleto do melhor que há
naquela área em que eu me insiro e cujo tema... É a dança. É a dança. Pois, está bem. Onde vou estar com outros colegas que são ainda melhores do que eu e por isso mesmo venham ver-nos ao Teatro Tivoli Sim, que os escolheste? Sim, não, fui eu que os escolhi. É uma escolha muito interessante porque, além de serem pessoas que eu admiro profundamente, são pessoas que são muito diferentes entre si e que qualquer um dos protagonistas tem o seu próprio espetáculo. Sim. Só que em vez de irem ver 4 espetáculos diferentes, vão numa mesma oportunidade poder ver o melhor de cada um destes é impossível perder isso. Por isso, é impossível perder, Luís. Nós estamos lá desde o dia 12, tem corrido muito bem, gostávamos que continuasse a correr até dia 1 de janeiro. É um espetáculo irrepetível, é um espetáculo que nós fazemos com uma grande paixão e que eu acho que é um espetáculo no qual as pessoas vão ver aquilo que eu faço, magia, de uma forma que nunca viram. Porque eu já vi 2 ou 3 espetáculos teus e vou... Tu viste, sim. Mas acontece habitualmente uma coisa que é as pessoas dizem, sabes que eu magia não gosto muito. E eu assim, pronto, ok, eu respeito, apesar de achar que é um bocadinho ridículo dizer isto, porque é a mesma coisa que dizer, música não gosto. Há uma música a gostar, claro. Na tua opinião. E eu digo, então, mas qual foi o último espetáculo que foste ver? Pois eu nunca vi nenhum espetáculo de magia. Ou seja, as pessoas pegam numa ideia estereotipada de coelhos e cartolas, ou de criancinhas que pegam no guardanapo e fazem desapareceu, e os papais dizem tão lindo, magia. E depois acham que não gostam. É um espetáculo de alta qualidade que eu acho que as pessoas deviam vir ver. Nesta altura, não sei se já vi, mas seguramente vou ser um dos espectadores e vou fazer muita questão em estar ali a ver não só a ti, meu bom amigo, e os restantes mágicos. Muito obrigado. E voltem sempre ao Estúdio 33. Vamos voltar. Se não for antes, no próximo, não podemos dizer, mas vão sair daqui coisas e nós cumprimos. Tchauzinho. Guarda o dia, deixa para aquela câmara. Obrigado. Tão bom, pá, tão bom.